Então ele introduziu o podcast com a entrada tradicional esbravejando. Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá, pegue o seu pipoca de micro-ondas e vamos a sessão alerta. E complementou explicando exatamente do que o programa se trata. Nesse podcast, assistimos um filme sorteado, falamos sobre diversos maluquices que surgem por causa dele, como por exemplo, tons pastéis, móveis antigos e um bigodinho. E em seguida, ele perguntou: Marina, qual é o truque que você sabe fazer e que você não revela pra ninguém? É como fazer todas as minhas malas estarem sempre entre 22,5 kg e 23 kg quando eu despacho no aeroporto. Raríssimas são as pessoas que têm essa minha habilidade. Isso requer anos de prática, muita concentração. André, quando foi a última vez que você teve que fazer um curativo? Foi recentemente, né, que eu cortei o dedo, não foi? Não sei, foi? Foi um dia desses aí, que eu tava mexendo na cozinha e cortei o dedo. Tá bom, Oxi, qual superpoder você gostaria de adquirir? O poder do teletransporte. Olha aí, Sem esse dúvida. realmente É o melhor poder de todos. Aí interessante. nunca mais teria que pegar um carro, pegar um avião, nunca mais. Se transportar é uma coisa muito desagradável, né? Sim, eu já me incomodo de me transportar da sala pro quarto. Então imagina daqui até, sei lá, Europa. Eu abriria mão do autoteletransporte se eu pudesse teletransportar. Tipo assim, beleza, não transporta nada orgânico. Mas se eu pudesse teletransportar todos os meus bens que eu precisar transportar, não preciso andar com nada. Só chegar, Tá. Você faz a viagem fisicamente. faz a só que viagem as suas coisas fisicamente, vão- mas assim, sem carregar mala, sem carregar bolsa. Mas você não falou outro dia que tem um negócio no Japão que faz isso? No Japão tem. Você chega no aeroporto, aí você vai pro hotel de uma cidade. Você sai de um hotel pra ir pra um hotel em outra cidade, você deixa a malinha lá, deixa o nome do hotel. Na hora que você chega no outro hotel, sua mala já tá lá te esperando. Olha, Teletransporte antes de de você, mala. teletransportou a Incrível, mala. incrível. Mas como? Eles mandam a mala na frente. É teletransporte, Tom. Mágica japonesa. Eles cuidam da tua mala como se fosse deles. É um serviço de transporte de mala Tava no motoboy. Sim, caminhão, mala, tudo. via trem, via motoboy, via seja lá como for. Sua mala, Mas além de teletransporte chegar... Você pega. Mas você não Não, mas precisa você ficar manda na andando na frente. estação. Você coloca em Carregando algum mala. lugar, Tom. Você deixa sua mala do lado do hotel e fala... Tipo os Cybercops, Não. que vai pelo Já esgoto. peguei a referência. É assim, Tom, mas você pode vai na ir também. recepção Não, e tá fala bom, assim, gente. olha, eu tô indo pra Kyoto, Gente. você pode mandar minha mala lá? Aí você preenche um papel falando, esse é meu hotel, que eu vou ficar em Kyoto, eu chego lá daqui às X horas, leve minha mala lá. Você paga uma taxa e vai. Larga suas malas pra trás e vai. É um serviço de entrega de mala, pronto. Entendi. Mais um motivo pra comprar mais muamba japonesa. Tom, não tem pergunta. Mas tô aqui com o meu deck de baralho aqui e estou sorteando uma carta. Tá bom. Eu vou me concentrar e eu quero que você diga qual é essa carta. É um 5 de espadas. Quase. Quase. 10 de copa, mas tudo bem. É um 10 de copas, quase. Quase, Tá é um ali 10 do de lado. copas. É, Não chega nem perto. tá ali do lado. É, você não é o Henry Sugar. Então é isso. Vamos juntar um dinheiro ganho no cassino pra conseguir um novo carrinho pro nosso pipoqueiro. Oh, baby, please, don't you come back no more. Eu sou naturalmente bom em manipulação, mas nunca parei com meus exercícios. Toda noite, onde quer que eu estivesse, eu me acomodava em um lugar silencioso e concentrava minha mente no... Sessão aleatória. Muito bem, começando mais um episódio do Sessão Aleatória, podcast mais meditativo da Baixa Podosfera. Esse é o podcast sobre filmes e assuntos aleatórios preferido dos milionários idiotas que violam as leis da física com poderes extraordinários. Que aqui no Sessão Aleatória nós já contamos várias idiotices que os milionários fazem com a sua grana, né? No nosso episódio piloto lá, episódio 0, A Noite do Jogo. Sempre fico na dúvida se vale a pena citar esse episódio aqui, mas tudo bem. Vale, porque nesse a gente conta a história Vale, pô. do iate que tem mini iates pra buscar as bolas de basquete e cair na água. Esse mesmo. Então esse vale. Ó, nós já falamos também sobre algumas das principais teorias da física, como a teoria da relatividade, no episódio 131 do filme Mulher Nota 1000, e já falamos sobre diversas pessoas com poderes extraordinários, como os Cavaleiros do Zodíaco, no episódio 142 do filme O Sexto Sentido. Todos esses assuntos maravilhosos você encontra nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E o filme de hoje é
A Incrível História de Henry Sugar. Esse filme é um curta-metragem, está aí nos streamings da vida da Netflix, né? Tá na Netflix, todo mundo sabe. E veio do baldinho do Xi. É isso mesmo? É isso aí. É isso mesmo. Xi, conta aí pra gente de onde saiu A Incrível História de Henry Sugar no seu baldinho. Pois é, eu fiquei pensando que lista que eu poderia fazer, né? Daí eu pensei nos gêneros cinematográficos que a gente ainda não abordou aqui. E eu cheguei à conclusão que tem 3 que a gente não abordou. 3? Não falamos de documentários, Ah, é verdade. Eu tentei, não deu tem. certo. não falamos de pornô, por motivos óbvios. Ainda não. Deus do céu. A não ser que algum aleatório. Bom, enfim, Ainda não. A gente podia um dia trazer uma pornô chanchada, né? Que esse vai ser mais Também. engraçado. Nossa senhora. já fala aí os nomes e já dou um tim. Baldinho Mega Blaster. Não, ninguém falou As nada. cangaceiras Ninguém nunca falou nada. Mas audiência, se já quiser ir colocando um pornozão aí no nosso baldinho, Deus suave, do céu. suave. Mas, por favor, o filme completo, com história, que senão a gente não consegue nada de fazer... pizza. Sem pizza, por favor. E o último são curta-metragens. Ah, tá bom. Então, e coincidentemente a Netflix colocou no acervo dela vários curta-metragens. E eu comecei a assistir vários. Eu falei, pô, tá aí uma coisa legal pra fazer. Por quê? Todo mundo vai ter tempo pra ver, porque são, né, curtinhos 10. Esse aqui, por incrível que pareça, é o maior, tem 40 minutos. Mas a maioria tem 10, 20 minutinhos. É divertido, é legal. Só vai ser ruim pro Andrés, que eu não sei se ele vai encontrar muitas informações a respeito, né? É. E aí saiu A Incrível História de Henry Sugar. Mas você tinha colocado outros curtas também na sua lista? Tinha. O que mais que tinha? Tinha os que eu mais gostei, que foram Dois Claro. Estranhos, que é de 2021, Disco Inferno, esse foi o primeiro que eu vi, que eu achei bem legal, uma história de terror, de 2023, e A Vida Diante de Seus Olhos, que é de chorar, ele de 2023 também. Excelente, então vamos lá, vamos falar desse filme A Incrível História de Henry Sugar, um filme de 2023 dirigido pelo Wes Anderson, com roteiro do próprio Wes Anderson, baseado num conto do Roald Dahl, com o mesmo título, né, publicado em 1977. No elenco do filme nós temos o Benedict Cumberbatch como o Henry Sugar, o Ralph Fiennes como o Roald Dahl, o Ben Kingsley como Imdad Khan e o Dev Patel como o Dr. Chatterjee. Elenco estrelado, né? Esse aqui é só cara Sim. top aqui de... Ganhador do Oscar aí. Todos esses caras aqui são... Acho que ganharam o Oscar, não foi não? O Ralph Fiennes ganhou também. Também. E vamos começar falando aqui do diretor, então, o Wes Anderson. Esse é um dos mais renomados diretores da atualidade, reconhecido por seu estilo visual único, que combina meticulosa atenção aos detalhes, simetria nas composições e uma paleta de cores vibrante. Esse cara nasceu no Texas, em 1969, e desde criança ele demonstrou uma aptidão para o cinema. Ele fazia filmes mudos com a câmera Super 8, o pai dele. Daí mais tarde ele entrou para a Faculdade de Artes da Universidade do Texas, onde ele foi colega de quarto do Owen Wilson. Vocês lembram desse cara? O Sim. cara do nariz Opa. esquisito? É. Isso, ele mesmo, o moço do nariz quebrado. Isso. Que viria a ser até um dos principais colaboradores dele no futuro, né? Eles fizeram vários filmes juntos. O primeiro trabalho dele no cinema, do Wes Anderson, foi um filme chamado Pura Adrenalina, de 1996, baseado num curta-metragem que ele havia dirigido uns anos antes. Mas foi com Os Excêntricos Tannenbaums, de 2001, que a carreira dele decolou de vez. O filme foi um enorme sucesso de crítica e de público, recebendo inúmeros prêmios e consolidou Wes Anderson como um dos principais diretores da sua geração. Ele continuou a expandir seu repertório com filmes de grande sucesso. Aqui, ó, ele fez A Vida Marinha com Steve Zissou, de 2004. Esse é o filme com Bill Murray e com o Seu Jorge, Isso aí. né? Acho que a trilha sonora do Seu Jorge, inclusive. Isso. Fazendo covers do David Bowie. Ah, esse é o famoso disco do Em Seu português. Jorge, fazendo versões do David Bowie com violão, né? Isso. É isso sim. aí. Não, esse aí não é do David Bowie. Ele fez também o Viagem a Darjeeling, de 2007, e Moonrise bom, esse Kingdom, filme, hein? 2012. Você gostou desse? Posso Chico? botar aí no meu balde Mega Blaster? Pode, bota aí no seu balde. Qual que é o filme? Viagem a Darjeeling, 2007. Cada um desses filmes foi demonstrando, né, o estilo visual único do Wes Anderson, personagens excêntricos, narrativas complexas, né, as características desse cara. Mas o maior sucesso dele até hoje foi o Grande Hotel Budapeste, 2014, que além de enorme sucesso de público e crítica, também rendeu 9 indicações ao Oscar, das quais ele ganhou 4. E o Wes Anderson também fez
algumas incursões bem-sucedidas aqui no mundo das animações stop motion. Ele fez o fantástico Senhor Raposo em 2009, que também é baseado numa obra do Roald Dahl, eu vou falar um pouquinho mais disso, e o Ilha dos Cachorros, de 2018, né, mostrando aí sua versatilidade e habilidade em trazer seu toque distintivo para diferentes formatos. Os trabalhos mais recentes desse cara foram o Asteroid City, de 2023, e essa série de 4 curtas-metragens baseados na obra do Roald Dahl, né, que tem inclusive o filme de hoje, A Incrível História do Rio Sugar. Tem também O Cisne, O Caçador de Ratos e Veneno. Todos esses aí estão na Netflix também, são curtinhas aí. Você viu algum desses aí, Chico? Não, que eu achei essas histórias são mais sinistras, vamos dizer assim. A que a gente viu hoje era bonitinha. Ah, tá. As outras são mais macabras. Sim. Bom, então para o nosso querido quadro Viu Não Viu, onde a gente fala sobre alguns filmes que a gente viu e outros que a gente nunca ouviu falar das estrelas desse filme. Você viu ou não viu? Eu vou falar hoje sobre o protagonista desse filme aqui, o Benedict Cumberbatch. Esse cara é um ator britânico considerado um dos mais versáteis e respeitados da sua geração. Ele é o melhor ator britânico. Ele tá assim, ó, junto com o David Tennant, assim, ó, um do ladinho do outro, assim, ó. É, isso que eu ia falar, que é melhor que o David Tennant? Não, eles estão assim, ó, um do ladinho do outro, ó. Só que o Cumberbatch, ele faz aniversário junto comigo. Como assim? Mesmo dia, assim. Olha aí, olha É aí. mesmo? Mesmo dia? Mesmo dia. Olha só. Pô, esse cara nasceu em Londres, em 1976. Ele é um pouquinho mais velho que você, Marinho. É só o Tiquinho. Ele estudou teatro na Victoria University of Manchester e depois ele fez um mestrado em atuação clássica na London Academy of Music and Dramatic Arts. Ele começou a carreira como ator shakespeariano em 2001, participando de diversas montagens de sucesso e recebendo diversas premiações aqui. Nessa época também, ele começou a fazer alguns papéis pequenos em séries e filmes para a TV britânica, até que em 2010 veio o papel que mudaria a vida dele, que foi o de Sherlock Holmes, na série de TV Sherlock, que reinventou o personagem para uma nova geração e lhe rendeu aclamação internacional. Essa série é muito legal mesmo, a gente viu todos os... Acho que a gente viu animal. tudo, né? Se eu pudesse colocar, Sim. eu colocava no baldinho. É, mas não pode não. É porque assim, mas apesar dele ser uma série, a duração de cada capítulo é meio que de É quase um longa-metragem, né? Eles têm 80, 90 minutos cada um. É, super longo. E é uma série relativamente curta, né? Porque ela tinha o quê? 5, 6 episódios por temporada? 3 Acho que temporadas? menos. Não, acho que as temporadas eram 3 ou 4 episódios. É, então. Era bem curtinha, mas muito legal. 3 episódios por temporada. Teve uma temporada que 3, teve 4. pois é, então. É, então. No cinema, o primeiro papel do Benedict foi num filme chamado Garoto Nota 10, de 2006, que ele fez aí com o James McAvoy, mas o primeiro papel de destaque dele, né, numa superprodução, foi em 2011, no filme Cavalo de Guerra, do Steven Spielberg. E foi aí que ele começou a ser escalado com frequência para os mega blockbusters aí de Hollywood. Olha os filmes que ele fez aqui, ó. Ele fez a voz e a captura de movimento do Smaug na trilogia O Hobbit. Sim, ele é o dragão Peter do Jackson, Hobbit. exatamente, ele é o dragão. Daí depois ele fez o vilão do Star Trek no Além da Escuridão, 2013, que ele fez o Khan, né, Ah, bota aí no baldinho Mega Blaster. Star Trek, como é que é? Do Wrath of Khan. Não, mas esse aqui não é o Wrath of Khan, não. Não? Não, esse é de Wrath of Khan 2013. é o antigo. Não, eu Esse sei, eu falei o nome do antigo, mas eu sei qual que é. Esse aí mesmo, é com o então, Benedito chama mesmo. Além da Escuridão, Star Trek, 2013. É do J.J. Abrams. Ele tá aqui no 12 anos de escravidão, 2013. O Jogo da Imitação, 2014, né? Que ele fez o Alan Turing. Esse filme é legal também. Esse filme é... Nossa, Muito esse filme é legal. bom demais. Tá maluco. Ele tá no 1917, de 2019, né? Filme de guerra. E O Ataque dos Cães, 2021. Esse aqui é o que ele recebeu indicação ao Oscar. É um filmaço também. Bem legal. Baldinho. Eu gostaria de colocar O Ataque dos Cães no baldinho Mega Blaster. Apesar de eu ter algumas críticas aí pra esse filme, eu acho que o roteiro ele foi pensado muito pro público dos Estados Unidos. Eu acho que tem um defeito ali bem grande, mas no geral, acho um filme incrível. E eu quero ver aí o pessoal de Sessão Aleatória discutindo sobre ele. Mas o grande papel dele em Hollywood, né, pelo menos comercialmente, é o papel de Doutor Estranho no universo cinematográfico da Marvel.
E aí ele já fez uma cacetada de filme, né? O primeiro foi o Doutor Estranho, em 2016, aí teve o Thor, Ragnarok, Vingadores, Guerra Infinita, Vingadores Ultimato. Aí fez aquela confusão do tem aqui, aí junta ali, aí faz um cameo ali, aí faz uma cena pós-crédito lá. Faz um pedacinho do outro, aparece... exatamente. Aí a conta do hipermercado fez a diferença, né? Exato. Aqui, o último foi o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, 2022. Eu gosto dele nesse papel. Que ele luta com a Feiticeira Escarlate, né? Esse filme é meio esquisito. Eu gosto muito dele. O primeiro, podia ter botado feito cacete. Primeiro é o Doutor Estranho. Então, podia ter botado Doutor Estranho, mas agora eu já botei Star Trek, tudo bem. Mas ele de Doutor Estranho, assim, eu não li quadrinhos, eu não sou público de quadrinhos, eu não conhecia o Doutor Estranho antes do Benedito, sabe? Então, assim, eu não tenho, né, que chama, lugar de fala nenhum aqui, mas ele é eu comprei a ideia dele como o Doutor Estranho, assim. Eu também. Tanto faz. Não, eu gosto dele como Doutor Estranho também. Eu acho que eles tentaram fazer ele meio que como um substituto do Tony Stark. Então eu acho que a personalidade dele de Doutor Estranho ficou muito parecida com o Tony Stark, né? Mas a personalidade dele de Doutor Estranho era essa personalidade de um cara escroto que tem que se literalmente abaixar a cabeça e aceitar, tipo assim, que você não é mais, você não tem como mais ser o melhor no seu, né, no seu campo, porque você quebrou, né, destruíram sua mão, você não vai conseguir operar nunca mais, então você tem que ter, além da resiliência, humildade, blá blá blá. Então assim, você pegar um cara mega escroto e tentar trazer ele pro... E o Tony Stark, o cara ele é inteligente, ele assim, se o Tony Stark ele não tivesse mãos, ele construiria mãos e ele estaria fazendo de boa, entendeu? A diferença é que o Doutor Estranho foi meio com a força do pensamento. Bom, a gente não viu o Benedito num filmaço aqui, eu não acredito que vocês não viram esse. Zoolander 2, 2018. Não, esse eu não vi. Vocês não viram? A obra-prima do cinema aqui, olha. Contracena com Ben Stiller, Owen Wilson, aí ó, o cara do nariz esquisito aqui, ó. Tá aqui. E a Penélope Cruz. Nossa senhora. O primeiro tem os momentos que são engraçados. O primeiro? Eu lembro que eu vi esse primeiro, Tom, o Zoolander. Eu não lembro de nada dele, na verdade. Eu acho que eu detestei. Eles não conseguem virar pra direita, eles só conseguem virar pra esquerda, porque é assim que se desfila. Nossa senhora. Olha o humor que o Tom gosta aí, ó. Tá, o 2 você não viu não, né, Tom? Não vi, esse eu perdi. Fica a dica aí pra você, ó. Zoolander 2 tem o Benedict Cumberbatch. Pode assistir. Ó, vamos lá então pra sinopse do IMDb A Incrível História de Harry Sugar. A sinopse é a seguinte: narra uma variedade de histórias, mas a principal segue Harry Sugar, que é capaz de ver através de objetos e prever o futuro com a ajuda de um livro que roubou. Prever o futuro. Tá difícil isso aqui, né? Prever o futuro graças ao livro que roubou. Sim. Tá. Sim. Tá bom. Ó, vamos lá. O Harry Sugar é um homem mesquinho e solitário que nunca precisou trabalhar por ser herdeiro de uma enorme fortuna e com o tempo acabou se tornando um viciado em jogo. Ao visitar um aristocrata local, o Harry descobre um livro escrito por um médico que conta a inacreditável história do Imdad Khan, que é um homem que podia enxergar sem usar os olhos. Segundo o livro, o Imdad tinha desenvolvido essa extraordinária habilidade ao aprender a técnica de meditação de um guru chamado o Grande Yogi. Daí o Henry decide então seguir os ensinamentos do Grande Yogi, né, que estão lá no livro do cara, e depois de alguns anos ele consegue desenvolver a mesma habilidade de enxergar através da superfície. Inicialmente o Henry usa seus poderes para quebrar a banca nos cassinos locais, acumulando uma fortuna maior ainda. No entanto, ele passa por uma profunda transformação pessoal, questionando o uso de seus dons e o verdadeiro significado da riqueza e da felicidade. E é isso o filme. É isso aí. Vamos lá então, Xi, conta aí. Você gostou da incrível história do Harry Sugar? Ah, gostei. É uma historinha simpática, tem final feliz. Visualmente é bem interessante, né? Muito colorido. É, muito bom. Fotografia bem legal. E com bons atores assim, fica difícil você não gostar, né? Pode até reclamar do tipo, mas eu não gostei das transições, não gostei da forma como foi apresentado, né, os locais. Mas assim, eu não vejo muito como, assim, deixa esse filme melhor. Você pode até adaptar pro seu gosto, mas eu acho que o filme é ótimo assim mesmo. Muito bem. E você, Marina, como é que foi aí assistir o Harry Sugar? Foi ok, assim. Acabou rápido, né? Eu esqueci que era um curta. E aí, de repente, acabou. Eu falei, mas... E aí, já tinha acabado. Mas quando eu vi o filme, né? Aquela cena que o
o Benedito, ele sai e, né, as coisas vão mudando à medida que ele vai andando e tudo, eu já tinha visto essa cena no Instagram. Existe um vídeo que alguém da produção gravou no Instagram daquela transição dos cenários indo, andando, saindo, entrando na frente, à medida que eles iam falando, né? Mostra de fora a câmera mexendo e o Benedito andando na direção da câmera, todo o sistema de roldanas e o cenário que sobe e desce, não sei o que, aparece. É muito legal, mas assim, é muita gente coordenando ao mesmo tempo, sabe? Fecha aqui, puxa lá, empurra a câmera, ele vai andando e sem perder, né, a fala, sem perder os diálogos super longos. Imagina, você decorar um texto desse, eu tenho hora que eu leio o negócio aqui pra repetir ali na sala, eu esqueço, tem que voltar pra ler de novo, entendeu? Então assim, não só tem que ser um ator do calibre desses caras aí, mas assim, os monólogos eram longuíssimos, né? Sim. Então é bem impressionante. E aquelas mudanças de figurino, né? As mudanças de cenário, os caras ali no meio, né? Tinha umas cenas até que eles se maquiavam em cena, né? Muito interessante aquilo. Um cara ia colando as sobrancelhas no outro, colando a barba e tal. É tipo um teatro, né? É, exatamente. Uma produção bem teatral mesmo, né? Bem legal mesmo. Bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Mas eu gostei. Ótimo. E você, Tom? O que você achou? É isso mesmo que eu ia falar, assim. Eu gosto bastante dos filmes do Wes Anderson desde o começo. Eu já ia até falar sobre os excêntricos Tenenbaums pra colocar na lista e tal, mas eu dei uma segurada na emoção porque pode vir coisa boa ainda pela frente. Mas ele dá essa experiência estética, né? Essa experiência visual muito boa. Sempre caras muito bons trabalhando com ele. Mas as montagens é uma coisa espetacular. As montagens do filme, a edição do filme e a forma como ele planeja cada uma dessas cenas, principalmente essas cenas mais longas, por exemplo, eu esqueci agora o nome do cara que faz o Yogi, mas o cara tem uma cena que eu acho que, se não me engano, ele faz um monólogo de 7 minutos sem parar, falando muito rápido, e a cena precisa acontecer na mesma agilidade que a forma que ele fala. Cara, não ia rolar. É muito difícil. É muito difícil o cara fazer isso. Então eu acho que, assim, só dá pra trabalhar com esses caras. Ele só consegue trabalhar com esses caras fodões, porque esses caras são fodões porque eles conseguem fazer isso. Esse nível de preparação, esse nível de decoreba de fala, de expressão, de lidar com o corpo, de conseguir se situar nas marcações. Tinha umas horas assim que eu ficava olhando, mano, esses caras são os reis da marcação na câmera, porque eles ficam nos lugares muito perfeitos. E eles precisam se mover e sair no lugar que a câmera tem que estar pensada pra estar. Então é um ensaio que realmente traz essa experiência do teatro pra dentro do cinema. E quando você faz esse curta-metragem, fica mais difícil ainda, né? Porque você não tem opção de enrolar pra conseguir dar a mensagem. Você tem que dar a mensagem muito rápido. E esse filme é um filme que, apesar de ser um curta-metragem, você sai cansativo, porque os caras não param de falar, né? Eles não param de falar e os caras falam muito rápido tudo que tá acontecendo. Ele fica narrando e é diálogo e olha pra câmera e não olha pra câmera. É demais. Eu achei um filme muito, muito, muito legal. Você falou do cara que fez o grande Yogi aqui. Ele é o Richard Ayoade, que é o cara do IT Crowd. Não sei se vocês reconheceram ele. Sim. Eu sabia quem era, eu só esqueci o nome do cara. É o cara que faz um dos vilões do Homem de Ferro também, né? Não. Aquele é o terceiro filme? Não, você tá falando do Ben Kingsley. Esse é outro cara. Isso, esse aí. Não, quem ele tá falando é o médico. Eu tô falando o cara que faz o médico, porque ele faz o médico e ele faz o Yogi também. Não. Tô falando do Ben Kingsley, na hora do monólogo tá bom. do Ben Kingsley é o que faz o cara que não enxergava. Isso, esse aí. Quer dizer, o cara que enxergava, né? Não, os caras tem que... É à toa que ele pegou esses caras de primeira aqui, né? É óbvio que... Só dá pra ser com esses caras. Pra fazer esse tipo de coisa. E até tem uma entrevista interessante dele aqui, onde ele fala um pouco do método de cada um desses caras, né? O cara da entrevista, eu nem botei isso aqui na pauta não, mas vou falar rapidinho que eu lembro. O cara pergunta pra ele assim, como é que é trabalhar com esses caras? E ele vai falando, tipo, como que é cada um, né? Então ele fala, o Dev Patel é o cara lá do... como é que é o nome do filme, gente? Quem quer ser um milionário? Quem quer ser um milionário, isso. Ele fala pra você, é impressionante como o cara é bom de decorar a fala. Tipo assim, o cara já chega na hora de gravar com tudo decorado, assim. O cara é um gênio. Aí ele fala que o Cumberbatch, ele faz várias vezes as mesmas cenas, mas cada vez com um maneirismo diferente. Então, assim, como se ele fosse propondo vários personagens diferentes. Aí ele fala que o Ralph Fiennes fica entre as cenas, tipo, falando sozinho e tentando achar a melhor forma. Então ele vai meio que contando, assim, como é que é trabalhar com os caras. E você vê que, realmente, né, são os caras ali no nível mais alto de atuação mesmo.
Eu acho que, assim, visualmente é muito interessante o jeito que ele cria toda, né, a movimentação dos cenários, do figurino e tal. E ele tem uma história legal também, que, assim, é aquela coisa de uma história dentro da história, né, são várias camadas de narrativa também, né? E isso é uma coisa que ele comenta também lá, né, nas entrevistas dele aqui. Que ele fala, pô, é a primeira vez que quando ele entrou em contato com essa história, que ele leu, né, o livro lá do Roald Dahl, ele falou, pô, isso aqui é curioso, como é que eu faria isso no cinema, né? Ele ficou anos pensando nisso, não vou falar um pouquinho mais sobre isso na parte de bastidores, mas ele consegue fazer, né? Dentro dessa estrutura de criar os cenários ali, de mudar a coisa à medida que a história vai se desenrolando e tal, e é muito interessante o jeito que ele faz. O espetáculo durou 2 horas. Para minha surpresa, eu gostei. O malabarista, o engolidor de fogo, o engolidor de espadas que empurrou para dentro do estômago uma rapieira de 1,20 m. E para finalizar, com uma fanfarra de trompetes e clarins, Imdad Khan apresentou o seu número. Pessoas da plateia foram chamadas ao palco para vendá-lo com cachecóis antes dele jogar facas em torno de um menino e atirarem uma lata na cabeça do garoto com um revólver. Então, finalmente, um barril de metal foi colocado na cabeça enfaixada do velho. O menino colocou uma agulha em uma das mãos de Imdad Khan e uma linha de algodão na outra. Uma enorme lente de aumento foi colocada em frente a ele. E, sem nenhuma hesitação, ele passou a linha pelo buraco da agulha. Beleza, então, vou falar de algumas histórias da produção aqui, mas como o Xi já adivinhou, não tem muito o que falar mesmo, porque... De nada, Randy. Que a gente ultimamente tem falado até... Esse aqui a gente vai falar menos. Mas eu não sei se é porque o filme é da Netflix ou se é porque é um curta. Eu acho que é um pouco dos dois. Sabe por quê? Porque esses filmes de streaming, os caras também eles não passam muita informação, né? Essa coisa de streaming rola um... Eu não sei o que acontece, assim. Os caras não divulgam muito, não. Mas o Wes Anderson, ele conta que a ideia do filme surgiu em 2008, quando ele estava trabalhando no Fantástico Senhor Raposo, que também é baseado numa obra do Roald Dahl. E a gente já falou sobre esse Roald Dahl aqui, eu vou lembrar aqui o pessoal também, que é o seguinte, esse cara... Do Gremlins. Exatamente, ele é um dos maiores escritores de histórias infantis britânicos, né, de todos os tempos. E ele fez o Gremlins, né, que de 1943 o livro, né, popularizou a lenda dos Gremlins e tal, depois veio inspirar o filme, né, o Tom falou disso lá naquele episódio, né, Tom, lá dos Gremlins. É, porque ele era piloto de avião, né? Exatamente, porque ele era piloto de avião na guerra, né, e ele ouviu as histórias lá dos caras falando sobre a história do Gremlins, não sei o quê. E ele também é o cara que fez o Charlie e a Fábrica de Chocolate, de 64, né, o livro, que depois deu origem ao filme, Fantástica Fábrica de Chocolate e tal. Então, assim, ele é um cara muito... A gente não conhece, né, mas ele é um cara muito presente na literatura britânica. Ele é tipo o Dr. Seuss da Inglaterra, vou chutar aqui. É, mais ou menos isso mesmo. Que seria a versão brasileira dele? É o Monteiro Lobato? Monteiro Lobato? É um Monteiro Lobato que não é racista. Então, só não vamos falar não, de Monteiro porque não é uma boa referência. Se não fosse um safado racista do caralho. Isso, não é uma boa referência. Quem que a gente poderia dizer que ele é, assim, de literatura infantil brasileira? História infantil? Pô, cara, um cara que, obviamente, que ele não fazia tanta fantasia assim, era um cara chamado Marcos Rey, que eu tinha vários livros dele na coleção Vagalume, lembra? O Mistério dos 5 Estrelas? Exatamente, o Cadáver Ouve Rádio, o Rapto do Menino de Ouro. Tá certo. Foda-se, eu vou fazer um dia sobre ele. Tem uma aleatória. Anota aí. Então é isso, assim, o pessoal na Inglaterra cresceu, né, lendo os livros desse cara. Então, o Wes Anderson foi fazer a história desse Senhor Raposo porque ele disse que era a história favorita dele, quando ele era criança e tudo. Então, quando ele inventou de fazer um filme em animação, né, ele falou, vou pegar essa história aqui. E aí ele ficou muito amigo da viúva do Roald Dahl, que se chama Felicity. E aí, ele conversando com a dona Felicity lá, não sei o quê, ela perguntou pra ele, né, falou, pô, tem mais alguma história aqui do Road, né, que você acha que dá um bom filme, não sei o quê. E o Wes Anderson falou, pô, eu acho que a história do Harry Sugar seria um filme legal de fazer. E a Felicity falou, então eu vou guardar aqui os direitos de adaptação pra você. No dia que você quiser fazer esse filme, você me avisa aqui que eu vou deixar aqui pra você. Parece que ao longo dos anos, vários diretores e produtores tentaram comprar dela esses direitos de adaptação e tal, mas ela realmente guardou pro cara, né? Ela tinha essa ideia de que ele um dia faria o filme. Só que o Wes Anderson conta que, ao mesmo tempo que ele era fascinado pela estrutura da história, nessa coisa das camadas narrativas, da história dentro da história e tudo,
ele achava muito interessante, mas ele também nunca soube muito bem como que ele faria para adaptar isso pro cinema. Então, ficou meio de lado, né? Ele nunca realmente correu atrás de fazer isso. Até que a Netflix, em 2021, comprou os direitos de todas as obras do Roald Dahl. Comprou dessa Felicity aí, por 500 milhões de libras, tá bom? Como é que é? Exatamente. Caralho! Que aí a dona Felicity, sim, deve ter ficado numa... Felicity. 500 milhões de libras é equivalente a 670 milhões de dólares. Só isso que eu vou te falar aqui. Dá 1,5 bilhão de reais. Não, dá muito mais. 3 bilhões. 3 bilhões de reais. Né? Sou burro, desculpe. E daí a dona Felicity, né, abriu o sorrisão, falou pros caras, aproveitando aqui, enquanto tô contando o dinheiro aqui, o Wes Anderson era o cara que queria fazer esse filme, né, porque vocês não falam pra ele e tal. E aí os caras da Netflix foram atrás do cara pra ver se ele tava a fim de fazer. E foi assim que começou o negócio. O Wes Anderson fala que o principal problema dele era que a história era muito curta pra fazer um longa-metragem. Então ele quebrou a cabeça um tempo com isso e chegou uma hora ele propôs pros caras da Netflix de fazer uma série de curtas mesmo. Falou, em vez da gente tentar esticar aqui a história, não é senhor Peter Jackson. Em vez de tentar esticar a história que não tem pra onde esticar, ele falou, vou fazer um filme curta. E foi assim que a coisa rolou. O Henry Sugar é o mais longo desses curtas aqui, ó, tem 39 minutos. Os outros todos têm menos de 20 minutos. Tem 17. Exatamente, tem um que tem 17, tem um que tem 15, mas o elenco é praticamente o mesmo, então é essa mesma galera, o Cumberbatch, o Ben Kingsley, o Ralph Fiennes, né, todos esses caras estão em todos esses curtas aí, então de repente até, né, deve ser divertido também. E qual que foi o resultado desse negócio aqui? A gente não tem número de nada, né, porque a Netflix não divulga nem número de custo de produção, nem faturamento, não tem nada, porque esse filme foi direto pro streaming. Aliás, ele teve uma exibição no cinema, mas uma exibição limitada em alguns cinemas de Nova York e Los Angeles, mas não chegou no circuito comercial, né? Até por ser um curta mesmo. Mas o que a gente sabe é que ele foi um enorme sucesso de crítica, que destacou a perfeita combinação do estilo visual do Wes Anderson com a leveza da narrativa do Roald Dahl. O filme foi indicado ao Oscar de melhor curta em live action, pro Oscar desse ano, 2024. E é isso, minha gente. Bora pro troféu aleatório? Bora lá. Troféu aleatório. Vamos lá então para o nosso maravilhoso troféu aleatório. Marina, lembra para o nosso ouvinte qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório? A sensação de ganhar um troféu aleatório é você, de repente, ganhar 30 mil libras no cassino e falar assim, tá bom, é só isso, eu não preciso de mais nada. Muito obrigada. E pegar seu dinheiro e sair. Eu achei que você ia falar que era vender a obra do seu falecido ex-marido por 670 milhões de dólares também. Não, não é isso tudo, não. Por enquanto é só os 30 mil libras mesmo. Ia ser um esquema. Porra. Você tem alguma coisa escrita? Se eu ganhasse esse dinheiro aqui que ela ganhou, eu mudaria o meu nome pra Felicity também. É esse que é o negócio. Mas se guardar bem guardadinho esses Funko por uns 100 anos... Dá pra tirar uma nota aí, hein? Pô, mas... que nota? Dá pra tirar uma nota. 70 milhões? Só se, né, se o Funko for, sei lá, for proibido no mundo inteiro, só vai ter o meu. Vamos lá, então. Ô, Xi, qual é o seu troféu aleatório para a incrível história do Henry Sugar? Bom, meu troféu vai para um personagem que eu não sei se vocês notaram, que é o Roald Dahl, que aparece no curta, né? É ele, aquele carinha sentado lá. O Ralph Fiennes. Exatamente. Aliás, uma adenda aqui, o nome dele é Roald, porque é um nome de origem norueguesa. Não é Ronalds que comeram ele. Ele sempre falava pro pessoal, não, o nome é Roald, porque meus pais eram noruegueses e tal. E o nome desse cara é uma homenagem a um explorador norueguês que chegou até a Antártica. Então, o meu troféu é o troféu melhor home office baixo custo, que vai pro Roald, que usa uma tábua apoiada nos braços da poltrona velha como mesa. Tem ali, né, 2 mesas de madeira, uma do lado dele, de cada lado dele, precisando de uma reforma, um aquecedor de 50 anos, um cesto de lixo de Vime, um abajur porta-toalhas e 2 telefones, além de uma cafeteira da vovó. Quer dizer, um setup mais improvisado que, desculpa esfarrapado, né? Mas ele trabalhava assim mesmo, até morrer. Aqueles 2 telefones eu fiquei olhando e pensando, cara, isso no Brasil, na década de 80, valeria ouro, né, cara? Porque você ter 2 linhas de telefone em casa,
Pô, não tinha nenhuma, cara. Tinha que ir no vizinho telefonar, pô. Ele montou isso aí num barraco que tinha ali no quintal da casa dele, porque era onde ele gostava de escrever. Olha só. E você sabia que aquela cena do início ali, que é o Ralph Fiennes, né, que faz o Ro, ele é tudo improvisado, aquilo ali. Ele... É mesmo? É, porque o Wes Anderson conta que aquilo não tava no roteiro. Que o Ralph Fiennes assistiu uns documentários e uns vídeos do Ro falando sobre como ele escrevia e mostrando o estúdio dele e tal. Isso, eu vi esse E ele chegou lá na hora e fez. Tipo, igual o cara. Entendeu? Maravilha. Que loucura, né? Os caras são muito bons Mas mesmo. tá muito parecido. Se você achar o documentário, é muito igual a recriação do espaço dele. Pois é, então. Pô, os caras são impressionantes. A produção é incrível mesmo. E você, Marina, qual é o seu troféu aleatório? O meu troféu aleatório é o troféu Maracujina de pessoa mais calma do universo, que vai pro Henry Sugar, porque ele sabe quando parar de apostar e levantar e sair, entendeu? Ele sabe manter o low profile, parar de apostar e sair do cassino. Isso você tem que ter muito sangue frio, você tem que ser muito calmo, você não pode transparecer. É igual passar na alfândega. Tinha que ser o troféu Operação Fronteira. Operação Fronteira não, Operação Área Restrita pro Henry Sugar. E ele vai aprendendo, né? Porque ele fala que no início ele empolgava demais, começava a ganhar muito, e depois, aos poucos, ele falou, não, tem que ganhar um pouco menos aqui. Ele fez um limite, né? Só podia ganhar, sei lá, 20 mil por dia. Muito legal. Isso aí dá um bom assunto aleatório. Ah, veremos. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório aí para o Henry Sugar? O meu troféu aleatório ele ia ser mais ou menos o mesmo do Shin. Que a hora que eu vi o Roald Dahl trabalhando, eu falei, caralho, o maluco trabalhava num cadeirão igual eu quando eu era bebezinho. Tinha aquela mesa de madeira imensa assim na frente, que você levantava, sentava e ficava lá comendo papinha. Era igual, caralho, que porra é essa, mano? Mas, já que eu tenho que fazer no improviso igual o Ralph Fiennes, na verdade o troféu aleatório vai ser o troféu colega da faculdade. Que vai justamente pro nosso querido Benedito, que estudou na mesma universidade que eu. O quê? Ele estudou na University of Manchester. Como assim, Tom? Mas ele não faz aniversário junto com você, então eu tenho mais conexão do que você, Tom. Não, por mim tudo bem, cara. Pode ficar com conexão com o menino, eu acho ele meio esquisitinho. Peraí, que história é essa? Peraí, você estudou na mesma universidade do cara? Que história é essa? Eu sou formado como mestre em administração pela University of Manchester. Olha aí, você tá de sacanagem, sério? Isso sério, foi antes do seu título? E aí, Foi antes do seu título? Você já estava lá se engraçando pelos lados da Inglaterra? Eu já tava na elite inglesa, já cara, olha só, ele é da nobreza britânica mesmo. A gente tá aqui achando que era zoeira. Só recebi aquilo que era meu por direito. Olha só, que E aí, o que é interessante? O Victoria University of Manchester era uma universidade de artes que foi anexada à Universidade de Ciência e Tecnologia de Manchester, e as duas juntas formaram a University of Manchester. Olha e só. esse ano fazem 200 anos de idade. Que beleza. E você vai nas festas de encontro da turma, assim, tipo com o Benedito com o Berbart? Quem mais tá lá? Na sua formatura, tem vários daqueles negocinhos de papelão com pessoas renomadas que estudaram lá. Olha só. Quem mais estudou lá? Vamos ver se você E aí sabe. você pode tirar foto com o Benedito. Com o Benedito. Você pode tirar foto também com o Phil Collins, grande amigo meu. E um cara, e essa história é real, e um cara que estava estudando junto comigo. Esse cara estava estudando junto comigo, mas ele estudava, ele fazia o presencial enquanto eu fazia o part-time, só tinha que ir pra lá de vez em quando. Que se chama Kevin Company. Esse cara, ele era zagueiro do Manchester City. O quê? O cara da Bélgica? Isso. Não é Ele possível. estudava, ele fazia o mestrado em administração ao mesmo tempo em que jogava. Gente do céu. E aí, ele teve que disputar a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, que era quando eu tava fazendo mestrado também. Comecei em 2013, terminei em 2016. E ele perdeu algumas provas. Aí você assinou pra E ele. ele teve que justificar falta na prova dele, dizendo que ele tava na Copa. E o pessoal da universidade não gostava muito da aceitou. justificativa. É, claro. E ele falou, gente, eu não estava presencial. Aí a galera falou, e assim, a galera de sacanagem mandou, então prove. Aí ele tirou uma foto, ele mandou uma foto da TV transmitida
dele no jogo da Bélgica com o nome dele nas costas. E ele falou, este supostamente sou eu. Essa história é real. Um dos professores contou pra gente que ele falou assim, eu tive que argumentar dessa forma porque os caras eram muito chatos. Eu tô vendo aqui, ó, Tom, que a universidade tem entre seus ex-alunos, professores e pesquisadores 25 vencedores do Prêmio Nobel. Ela é muito foda. O próximo é o Tom. O grafeno, que é quem vai salvar a energia do Brasil, segundo o Bolsonaro, foi desenvolvido no laboratório da Universidade de Manchester. Que coisa, que responsabilidade, hein, Tom? O que você tá fazendo com esse seu diploma aí? Comendo catota. Tá bom, tá. Depois dessa que eu fiquei até encabulado em dar meu troféu aleatório, mas eu vou dar meu troféu. É o troféu Tony Ramos de melhor cobertor natural, que vai pra 2 personagens aqui. O grande Yogi, que além daquela barra gigante... É caprichado, ele é caprichado mesmo. O grande Yogi, ele é um cobertor de pelo, cara. O cara, ele é peludo. Peludo com força. Yogi Bear. Yogi Bear. E o outro cara lá, né, o Imdad Khan, que depois que ele vai ficando mais velho, ele sai a floresta do ouvido dele, né? Ele também tem uma pelugem ali. Ele que morreu rápido, porque senão ele tem que aprender a ouvir sem o ouvido. Porque a quantidade de cabelo dele ali, né, da orelha, não dá pra ouvir nada, né? Eu confesso que esse é um dos meus maiores medos. Cabelo no ouvido? Na orelha? É, muitos. Mas é só você aparar, né? Você sabe que você pode ter uns equipamentos e Mas não era ficar careca? É um dos. É ficar careca na cabeça e o cabelo na orelha. É isso. A migração é como se ele saísse de um lugar e crescesse em outro, que não faz o menor sentido. É uma migração capilar pra dentro do ouvido. Mas o cara aconteceu isso ali, né? Ele tava meio carequinha e com a cabelada lá dentro do ouvido. Tá ótimo, gente. Marina, nós temos algum recado hoje? Ah, não. A gente precisa entregar esses troféus. Quem é que vai entregar esses troféus hoje? Médicos estudiosos que falam sem parar? Com cabelo na orelha? Ah, não. Pessoas de bicicleta e vendados. Sim, com turbantes na cabeça. Pessoas de bicicleta vendadas. É uma boa também. Tá certo. Vamos torcer pra que, né, cheguem bem, hein, esses troféus aí pros nossos premiados. Marina, nós temos algum recado hoje? Não temos recado, não. Pode seguir. Olha só. Não, eu quero mandar um recado sim. Vou mandar um recado. Vou mandar um recado. Seu recado. As pessoas precisam encher o nosso baldinho com novos filmes, pô. Não, ô Tom, mas aqui, eu queria fazer uma retificação nisso aqui. Eu acho que os nossos aleatórios, eles tinham que trazer novos aleatórios. A gente tinha que fazer um esquema de pirâmide aleatória. Pirâmide aleatório? Como é que é isso? Cada um dos nossos aleatórios tem que trazer mais 2 pessoas, fazer mais 2 pessoas colocarem filme no baldinho. Olha, e 2 pessoas que não sejam aleatórios. Faz isso, olha só, faz isso, e aí os novos aleatórios têm que chegar e falar assim, cheguei aqui, manda uma mensagem pra gente no Instagram, sério. Cheguei aqui graças ao fulano de tal. Quando o fulano de tal tiver 3 pessoas, ou seja, ele já fez a pirâmidezinha dele, ele vai virar um testemunha de aleatório. Então, se você quer se tornar o nosso primeiro... Vamos ver quem vai ser o primeiro testemunho de aleatório. Testemunho. Que é, você tem que trazer as pessoas, elas vão colocar o filme lá no nosso baldinho. Aí, lá no filme do baldinho, coloca assim, eu tô colocando esse filme aqui porque foi o aleatório é fulano que me recomendou o podcast. Se você trouxer pra gente 3 novos aleatórios, você vira... Como é que é, Tom? Um testemunho de aleatório e a gente vai mandar pra você um quadro... com aquele desenho, um quadro emoldurado com aqueles desenhos da capa dos Testemunhos de Jeová, sabe? Que é tudo bonitinho, uma cachoeirinha e você abraçando um tigre. É isso. Tá ótimo. Maravilha, gente. Bora então para os assuntos aleatórios. Bora. No fim de semana, Henry foi de Londres ao interior a convite de Sir William W. A casa era magnífica, assim como as terras, mas quando Henry chegou naquele sábado, já chovia a cântaros. O anfitrião e os convidados passavam a tarde jogando cartas, enquanto Henry sentava-se carrancudo, vendo a chuva bater na janela. Ô Tom, você sabe quem é o Mark Kermode? Não. Ele estudou com você lá na Universidade de Manchester. Aqui, ó, fala aqui que ele é um English Film Critic, Musician, Radio Presenter, Television Presenter e Podcaster. Tem que saber quem é esse cara aqui, ó. Convida ele, Tom. Kermode quer ser Não sei não, cara. Vamos lá, Tom. Qual é o assunto aleatório da semana? Olha só.
Eu ia falar sobre o Roald Dahl, porque... Mas não é Roald, é Roald. Roald Dahl. Enquanto eu tava vendo o filme, eu falei... Cara, eu vacilei que na minha pauta anterior sobre o Gremlins, eu não falei quem era o cara. Eu só falei, um cara foi lá e escreveu. E não aprofundei um pouco a importância do cara. E o cara era bem importante, tipo os irmãos Grimm. E aí, depois eu pensei e falei assim, vou falar sobre a University of Manchester. Olha aí a carteirada. E a importância dela fundamental pra Revolução Industrial. Mas, na verdade, enquanto eu tava vendo o filme todo, eu falei assim, mano, esse cara... O Wes Anderson, ele devia fazer o filme e filmar um filme num lugar onde eu já estive, que é a cara dos filmes desse cara. E hoje a gente vai explorar as grandiosidades do Palácio Quitandinha, que é uma joia arquitetônica situada em Petrópolis e que teve ali a sua época de esplendor e queda assim, ó, rapidinho. Maravilha. Na volta do querido Bloco Turisteira. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao Turisteira. All aboard! Olha só, em meados do século XX, o Brasil estava ali vivendo uma fase de transformações bastante importantes e Petrópolis, que sempre foi uma cidade histórica relevante para o desenvolvimento do Brasil, não estava isenta desses contextos. Então, naquela época, na década de 40, Getúlio Vargas, até então presidente golpista do Brasil, foi dar início à construção do Palácio Quitandinha. As obras começaram em 1941, marcando uma era de grandiosidade e de uma visão arrojada na arquitetura brasileira. Petrópolis era uma cidade muito conhecida, principalmente pela sua fase imperial, onde o imperador Dom Pedro II costumava visitar às vezes. Ela era conhecida por suas paisagens deslumbrantes e clima ameno. Ele é bem friozinho, bem gostoso aquela cidade, apesar de estar só a quase 1h20 do Rio de Janeiro. E foi escolhida como cenário para abrigar um ambicioso projeto, que era a construção de um palácio, que tinha sido originalmente concebido para ser um luxuoso hotel-cassino e ser um dos principais símbolos de glamour da América Latina na época. A construção contou com a expertise do arquiteto italiano chamado Luigi Laccarini, que trouxe uma estética única e mesclava estilos europeus e brasileiros no seu design. O nome do Palácio Quitandinha, ele remete ao passado fértil daquelas terras em específicas, que no passado era uma fazenda seguida de um terreno alagado. Lá eram cultivadas e vendidas diversas frutas, hortaliças e leguminosas. E é daí que veio o nome de Quitandinha, porque lá naquele mesmo espaço também tinha a sua prática comercial daquilo que era produzido no local. Em 1944, construído pelo Joaquim Rolla junto com o Antônio Faustino para ser o maior hotel cassino da América Latina. O terreno era de propriedade do senhor Antônio Faustino, engenheiro-chefe e vice-diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil, cuja irmã, chamada Marguerita, se casou com um cara chamado Joaquim Rolla. Não, pera. Eu tava só esperando alguém não segurar. Claro, né? Porque em algum segurar a momento... sua emoção. Esse... A Marguerita, sabendo muito bem o que queria... A gente falou da Marguerita A semana gente falou da passada. Marguerita Na última mesmo. gravação. Falando da Marguerita. Aí, já falou da Marguerita. Do rola da Marguerita a gente não falou, não. Não, e aí ela se casou com o Joaquim Rolla e todo mundo chamava a mulher de interesseira. O Antônio se casou com a irmã do Joaquim e vendeu as terras do Quitandinha pro cunhado. Nossa, os cunhados. Porque o próprio Antônio, irmão da Marguerita, já tinha um outro terreno muito luxuoso, que era o Castelo de Montebello, em Teresópolis, que é uma cidade cerca de 20, 30 minutos de distância de Teresópolis. E o Castelo de Montebello também é bem bonito, e ele tá lá até hoje. O Palácio Quitandinha foi decorado pela designer americana chamada Dorothy Draper, que era responsável pelos cenários dos filmes de Hollywood na época. A cúpula
do Palácio Quitandinha, tamanha a sua grandiosidade, tinha 21 metros de altura e 51 metros de circunferência, o que era um marco para a história do concreto armado na América do Sul. O Quitandinha também era muito moderno e inovador. Ele tinha a segunda maior central telefônica do Brasil, com 800 ramais à disposição. Ele também foi um dos primeiros lugares no Brasil a ter uma piscina térmica e uma praia artificial feita com a areia de Copacabana, além de um lago que espelhava o exato formato geográfico do mapa do Brasil. Além disso, ele tinha o famoso teatro mecanizado, que tinha 3 palcos giratórios que exibiam a atração ao mesmo tempo. Quando um show acabava, já começava o outro logo em seguida. Quando esse acabava, abria-se outro. Assim, o show não parava. Passaram pelo Palácio Quitandinha diversas pessoas muito famosas, como, por exemplo, o Orson Welles, grande cineasta, o Henry Fonda, a Greta Garbo, a Carmen Miranda fez um dos seus principais shows no Palácio Quitandinha, assim como também o Walt Disney, a Evita Peron e o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. Inclusive, foi nas dependências do Palácio Quitandinha que dizem que ocorreu a assinatura da Declaração de Guerra dos Países Americanos ao Eixo durante a Segunda Guerra Mundial. A construção do Quitandinha foi marcada por diversos eventos emblemáticos que moldaram o seu destino. A imponência do edifício era inegável. Todo mundo falava que era incrível, enorme a propriedade do Joaquim Rola. Assim como seus salões suntuosos e a decoração requintada, além da piscina que rivalizava com as maiores e mais famosas do mundo. Cada tijolinho colocado lá, o palácio ganhava seus contornos majestosos que refletia a ambição de uma nação que se pretendia em ascender e demonstrar suas riquezas. Um dos momentos mais memoráveis foi a inauguração em 44, quando o palácio foi apresentado ao público em meio a festas e celebrações bastante extravagantes. O presidente Vargas estava lá presente, deixando a sua marca na história do Quitandinha durante a inauguração. E as palavras dele na ocasião refletiam a importância do empreendimento, não só como um ponto turístico, mas como um símbolo de desenvolvimento. Ele disse assim: "O Quitandinha é mais do que um hotel-cassino. É um testemunho da grandeza do Brasil, do potencial de nossa nação em alcançar alturas inimagináveis. Este palácio é a prova de que somos capazes de construir o futuro com grandiosidade e beleza." Mas a grandiosidade do Palácio Quitandinha, na verdade, era seguida de diversas contradições e que ecoavam pelos seus corredores. O cassino, que inicialmente simbolizava ali uma opulência, uma sofisticação, a luxuosidade e a riqueza, também trazia consigo algumas questões morais e éticas bastante problemáticas dentro da sociedade. A legalização dos jogos de azar que permitia com que o funcionamento do cassino acabava gerando bastante debates acalorados na sociedade brasileira. Enquanto alguns enxergavam o cassino como essa fonte de entretenimento e turismo, outros viam como um catalisador para problemas como o vício em jogos e a exploração econômica além da prostituição. Essas divergências tornavam-se ainda mais evidentes à medida que o Brasil evoluía politicamente. A discussão sobre o Quitandinha não se limitava só ao cenário nacional. Vários intelectuais e artistas ofereciam algumas perspectivas sobre o tema. E aí, por exemplo, o renomado escritor Mário de Andrade disse que via o cassino como se ele fosse um espaço de bastante contraste, onde ao mesmo tempo em que existia o luxo, também existia a miséria, e gerava reflexão sobre essas contradições. Ele mesmo disse que o Quitandinha é como se fosse um caleidoscópio, que exibia diferentes facetas da sociedade brasileira. Ele era um símbolo da capacidade de se criar beleza, ao mesmo tempo em que ele ignorava as desigualdades que persistiam nos bastidores do Hotel Cassino. Essas interpretações tinham diversas analogias e metáforas e elas ampliavam essa compreensão sobre o que era a dinâmica de se ter um Quitandinha como símbolo nacional. E ele acabava se tornando como se fosse uma pequena analogia realmente do que é o Brasil, não só da época, mas até hoje. A grandiosidade do Palácio Quitandinha foi abruptamente interrompida em 1946, quando o governo de Eurico Gaspar Dutra decretou o fechamento de todos os cassinos no país. Essa decisão marcou o fim de uma era de esplendor e levantou questões sobre as motivações por trás da medida. Muitas pessoas dizem, inclusive dentro do próprio Quitandinha, que na verdade quem mandou fechar o Quitandinha e os jogos de azar no Brasil
foi a sua esposa, que justamente tinha o seu pai viciado em jogo e que aquilo tinha destruído a família. E por pressão dela, acabou fazendo com que a proclamação da proibição dos cassinos no Brasil acontecesse. E que elas duram, felizmente, até hoje. A partir da década de 60, o empreendimento começou a enfrentar dificuldades para sobreviver somente como hotel, já que as operações de cassino tinham se encerrado. O alto padrão da construção exigiu um alto custo de manutenção aos seus hóspedes e, sem o cassino, começou a perder para concorrentes da época, localizados mais próximos das classes mais abastadas e das maiores esferas de poder, como, por exemplo, já no Rio de Janeiro, o Hotel Glória e o Copacabana Palace Hotel. Em 1962, o Quintandinha deixava, por fim, de funcionar também como um hotel e não só como um cassino. E aí, os seus apartamentos acabaram sendo vendidos pelo Rola a partir de 1963. E o famoso hotel se tornou um sofisticado e singular condomínio na cidade de Petrópolis. E a sua parte de lazer e a parte social e eventos acabaram sendo agregados ao condomínio, dando ao fim a um espaço mais ou menos ali, por se dizer, público. A decisão de fechar o Quintandinha e outros cassinos apresentava suas próprias contradições. Enquanto ali alguns acabaram dizendo sobre os seus impactos negativos, alguns também falavam sobre a eficácia da medida diante dos desafios das contradições sociais. O fechamento dos cassinos, no final das contas, não resolveu questões fundamentais, nem só sobre a sociedade brasileira, mas também como a sociedade e a capacidade de desenvolvimento que a riqueza e o luxo trariam para a cidade de Petrópolis. Algumas pessoas diziam que fechar o Quintandinha era uma decisão moralista, mas que será que estávamos realmente abordando verdadeiros problemas que falavam sobre a contradição e a desigualdade social? A decadência dos valores não podia ser combatida única e exclusivamente fechando portas, e que era preciso ali um combate e o mais abrangente dos problemas da riqueza e da geração das desigualdades sociais. E essas ponderações acabavam revelando as complexidades que se davam por trás do fechamento do cassino, suscitando ali alguns debates que até hoje não tem muita resolução, não tem muito fechamento, não chegou a um resultado para se dizer. Afinal, onde está a moralidade e onde é que deveríamos apostar as nossas fichas? O Quintandinha é mais do que um monumento físico, é um espelho que se reflete sobre as nuances da sociedade brasileira de uma época passada. As contradições e interpretações diversas sobre a construção, assim como o fechamento do cassino, são partes integrantes dessa que são questões difíceis de se tratar no Brasil, com uma narrativa fascinante que ainda inspira essas reflexões sobre todos os voos de galinha que o Brasil dá em relação aos seus intuitos e seus desejos de crescimento. Quando a gente explora o Quintandinha, a gente acaba tentando mergulhar numa história rica em detalhes, na sua capacidade de desenvolvimento, na sua riqueza cultural, na beleza estética que o Brasil é capaz de produzir, mas a dificuldade de se manter ao longo dos anos sob a mesma qualidade. Os custos de manutenção da beleza brasileira são muito, muito caras e a elite brasileira não está a fim de pagar. No final das contas, em 2013, o Palácio Quintandinha acabou sendo absorvido pelo Sesc, que é onde atualmente faz o melhor uso de todos os seus palcos de entretenimento dentro daquela construção. E é isso o meu teminha da semana. Então teve um final feliz, então. Ficou com o Sesc. Tem, agora tá tudo bem com ele. Mas ele ficou um bom tempo. Quando eu visitei, eu não lembro agora que ano que foi. Acho que foi 2010, 2011, alguma coisa assim. Ele tava bem caído aos pedaços, mas ainda assim se via muita beleza no lugar. Eles conseguiram manter ali algumas coisas que era capaz de manter, por exemplo, o mobiliário, porque o mobiliário era muito bem feito e de materiais bem duráveis, porque a ideia era realmente manter aquela estrutura por muito tempo. Mas ainda tinha muitas falhas estruturais, muitos corredores que estavam fechados há muitos anos por falta de manutenção, muitas salas que estavam fechadas há muito tempo por falta de manutenção. E aí, imagino eu que o Sesc tenha tido a capacidade de recuperar a arquitetura desses lugares. Vendo esse palácio aqui, eu só fico pensando no trabalho que não deve dar fazer um evento no meio do nada. Aí você tem que levar tudo, né? Tipo, o palácio, ele tem um palácio lá, mas só tem o palácio lá, né? Aí tem que montar tudo. Nossa,
preguiça. Isso tem tanta cara dos casamentos que eu fazia. Naquela regiãozinha lá não tem muita coisa, mas fica perto do centro, fica perto da rodovia, é bom, assim. É muito bonito, cara, é muito bonito, lá é muito bonito, é muito foda. Tem uma hora que você fala assim, mano, caralho, que cagada idiota, você construiu um bagulho mega caro e aí você foi lá e tomou essa decisão de fechar o bagulho, que era bem bonito. Não é o primeiro e nem o último, né? Os caras adoram fazer isso. Maravilhoso. Bora então pro próximo assunto aleatório. O Dr. Marshall colocou um chumaço de algodão em cada olho cheio de massa do velho Khan. Ficaram grudados. Pode se sentar. O Dr. Marshall enrolou uma atadura de 10 centímetros no rosto do velho homem. Por favor, deixe o meu nariz livre para eu respirar. É claro. Desculpe, talvez acabe ficando um pouquinho apertado. Que tal? Esplêndido, eu disse. Até parece que alguém passou por uma operação no cérebro. Como se sente? Me sinto ótimo. Devo cumprimentar os dois por um serviço tão bem feito. Imdad Khan desceu da cama e seguiu direto para a porta. Vamos lá então para o próximo assunto aleatório. Marina, dorama indiano existe? E drama? Ou não existe? Existe, mas... existe, mas eu não sou muito fã, não. Você não é muito fã. Você nunca assistiu Sorria e Seja Enlaçado, então? Não, os doramas indianos, eles têm umas coisas, assim, muito... O cômico absurdo, entendeu? Tipo assim, a pessoa se joga... Alguém joga o outro da escada e a queda da escada dura 8 minutos de vídeo e você claramente vê que não é uma pessoa caindo na escada, é uma pessoa rolando e fazendo caras e bocas enquanto tá rolando. Isso quando ela não cai de um precipício e fica aquele efeito especial bizarro, mega tosco dela. Estilo filme do Super-Homem dos anos 70, sabe? Não, e o vento e alguém segurando a roupa assim, fingindo que tá caindo, sabe? Balançando a roupa assim pra fingir que tá caindo. É muito horroroso, é muito ridículo. Aí eu não dou conta, não. Essa parte Bollywood, não sou muito fã, não. É Bollywood, isso aí. E dorama, então é uma mistura de Os Trapalhões com Moulin Rouge? Bollywood, né? Bollywood é isso. Aí de repente todo mundo para e dança. Eu vou recomendar um aqui pra você, ó. Tem o Sorria e Seja Enlaçado e tem o Nascido pra Odiar, Destinado a Amar também, que é outro. Meu Deus. Esses dois têm em comum o fato de que eles são estrelados pela Pariniti Chopra. Você sabe quem é a Pariniti Chopra? Ela é parente da Priyanka? Eu não sei, mas ela é uma das top 100 celebridades da Índia desde 2013 e foi colega do Tom lá na University of Manchester. Meu Deus, foi tudo isso só pra Pariniti Chopra. Você foi colega dela? Próximo assunto, por favor! Ela também foi. Você conheceu? Não. Não, né? Então tá bom. Vamos lá então, Marina. Qual é o assunto aleatório da semana? A gente viu que rolou ali o curativo perfeito, né? Feito pelos médicos especialistas para que tampasse os olhos. Mas o curativo perfeito foi meio que uma gambiarra. Eu não sei se vocês repararam, que o cara passou uma cola esquisita, aí depois ele pegou uma massa de pão na padaria, e ele pegou já uma bandagem que tinha um zíper atrás, né? Tipo, já tava bonitinho, só fechando um zíper atrás. E vamos combinar que isso não é, né? Isso não é uma atadura de verdade, né? Então, pra falar um pouquinho disso, eu queria falar hoje de primeiros socorros, trazendo de novo o meu aclamadíssimo bloco Marina Sobrevivencialista. Olha aí. Ai, meu Deus do céu. Ela sabe como acender uma fogueira. Ela sabe como andar em um lago congelado. Ei, todo mundo pra trás, todo mundo pra trás. Já derrotou todos os chefões de Don't Starve. Os cachorros, estão vindo os cachorros, corre pros bichos. Ela é Marina Grills, a sobrevivente. Filme lindo, e ela vai procurar o que é ataduras. Primeiros socorros, Ti, não é ataduras, é primeiro socorro. Porque olha só, o conceito de primeiros socorros em si, ele é uma longa história, e ela vem evoluindo ao longo do tempo em resposta à necessidade de cuidados médicos em situações de emergência. Não existe uma data ou um indivíduo específico que tenha sido creditado como a invenção do primeiro socorro, mas as raízes de práticas de primeiros socorros podem ser rastreadas em várias culturas e períodos históricos. Eu trouxe alguns pontos chaves pra gente poder entender um pouquinho dessa evolução. Ao longo da história, diferentes culturas desenvolveram seus próprios métodos de fornecer cuidado aos feridos e aos doentes.
Textos antigos egípcios e gregos, por exemplo, têm referências a cuidados médicos básicos. Falando dos egípcios, eles tinham uma compreensão básica da anatomia humana e os escribas médicos registravam seus conhecimentos em papiros médicos. Alguns desses papiros contêm informações sobre o tratamento de ferimentos, sobre cirurgias e sobre doenças. Um exemplo notável é o papiro de Edwin Smith, que data do século 17 a.C. e é um dos mais antigos documentos médicos conhecidos. Nesse papiro de Edwin Smith, há descrições de lesões, fraturas, ferimentos na cabeça, acompanhadas de observações sobre sintomas e métodos de tratamento. Embora esses métodos possam não corresponder exatamente ao que a gente considera hoje primeiros socorros, né, o primeiro socorro moderno, eles indicam uma preocupação com a saúde e o conhecimento médico na sociedade egípcia antiga. Esses textos egípcios, né, eles revelam essa compreensão rudimentar dos cuidados da saúde, mas não tem uma descrição explícita de primeiros socorros. A primeira descrição mais explícita de aplicação de primeiros socorros aconteceu na medicina militar. A aplicação de princípios de primeiros socorros na medicina militar, ela se tornou mais organizada e sistemática, principalmente durante os períodos de guerra. Médicos militares desenvolveram técnicas para fornecer cuidados rápidos a soldados feridos no campo de batalha. Trazendo uns exemplos, olha, a Guerra Civil Americana, que foi o conflito entre 1861 e 1865, nessa Guerra Civil foi onde foi implementada a ambulância e o posto de primeiro socorro na linha de frente. Olha. Então você tinha o carro, né, ambulância com os postinhos de pronto-socorro, e a Clara Barton, que é a fundadora da Cruz Vermelha Americana, foi a primeira enfermeira voluntária durante essa Guerra Civil. Na Primeira Guerra Mundial, né, como todo mundo imagina, a escala e a intensidade levaram aos avanços significativos nos cuidados médicos de emergência. As trincheiras tinham desafios únicos e a necessidade de evacuação e tratamento rápido se tornou ainda mais crítica. E durante a Segunda Guerra Mundial, os primeiros socorros evoluíram mais ainda com a introdução de técnicas avançadas, como transfusão de sangue em campo e o uso da penicilina para tratar infecções. Agora, vocês já ouviram do St. John Ambulance? Não, o que é o St. John Ambulance? Pois é, olha só, o St. John Ambulance, aliás, a St. John Ambulance foi a primeira associação criada no século XIX, fundada pelo Sir John Furley, de primeiros socorros. Aí, Tom, sabe onde foi fundada? Lá na Inglaterra, e o cara estudou lá... Não, mentira. Ele era da minha sala. Ele foi seu professor, né? O Sir John Furley, em 1877, se dedicou ao treinamento de indivíduos em habilidades básicas de primeiros socorros. E teve todo o movimento St. John Ambulance, que tem hoje um papel crucial na promoção de treinamento de primeiros socorros para civis. A Fundação St. John Ambulance tem como principal fundamento, uma principal função, oferecer cursos de treinamento em primeiros socorros para todos os membros de qualquer comunidade. Esses cursos abrangem desde reanimação cardiopulmonar, o RCP, tratamentos de ferimentos, administração de medicamentos de emergência e outros aspectos essenciais do atendimento inicial. Ela desempenha um papel ativo na resposta de desastres naturais, emergências. Eles trazem socorro imediato, assistência médica e apoio logístico. Vários países têm a sua própria organização, com seu nome específico, né? Mas são todas afiliadas a St. John Ambulance. Eles têm as diretrizes que eles vão passando para essas organizações. E a missão principal é de fornecer treinamento em primeiros socorros e assistência médica com voluntários treinados. É uma constante, assim, eles mandam os voluntários deles para o mundo inteiro. Certo. Outra coisa que, quando a gente busca sobre primeiros socorros, veio também muita informação sobre a Convenção de Genebra, que foram originadas no início do século XIX. Elas receberam várias atualizações, estabelecendo padrões internacionais para o tratamento de soldados feridos e de prisioneiros de guerras. E todas essas convenções traziam o descritivo de qual que era o mínimo de primeiros socorros que devia ser oferecido em situações de conflito. Com os conflitos, veio também um movimento internacional, um outro movimento internacional que existe, é o movimento internacional da Cruz Vermelha. Todo mundo já ouviu falar da Cruz Vermelha? Ah, sim, isso aí todo mundo já ouviu falar. Sim, claro. Ele foi fundado por Henry Dunant e Gustave Moynier em 1863 e tinha princípios humanitários e a prestação de primeiros socorros durante períodos de conflito e desastre. As sociedades nacionais da Cruz Vermelha em todo o mundo são instrumentos na promoção do treinamento de primeiros socorros para civis. Então, várias pessoas têm treinamento pela Cruz Vermelha. Não sei, a gente, como ninguém aqui da área da saúde, então pode ser que esse não seja um assunto muito familiar, né, para todo mundo não. Mas eu já vi em grupos do Facebook aqui
onde as pessoas buscam babás pros filhos, por exemplo. E os babás são certificados com o curso de primeiros socorros da Cruz Vermelha. Então você tem CPR, você tem desengasgo, você tem vários, né? Esse primeiro atendimento é um diferencial hoje que as babás, as nenes aqui têm no currículo delas. Caramba. E uma das coisas que mais fez o primeiro socorro evoluir, alguém quer chutar o que é? No século XX, assim, o que trouxe uma necessidade explosiva de treinamento de primeiro socorro? Eu acho que foi carro, de acidente de carro. Olha aí, associações automobilísticas reconheceram a necessidade de treinamento de primeiros socorros devido ao aumento do número de acidentes de trânsito. Olha aí. Essas associações começaram a oferecer cursos de primeiros socorros para motoristas e para o público em geral. Em geral, assim, o conceito de primeiros socorros evoluiu ao longo do tempo à medida que as sociedades reconheceram a importância de fornecer os cuidados imediatos aos feridos e doentes. Hoje, o treinamento de primeiros socorros está amplamente disponível. Existem kits de primeiros socorros que são super comuns em muitas residências. Os locais de trabalho hoje em dia têm kits de primeiros socorros, tem socorristas, tem, inclusive, eu não sei se aí no Brasil, Tom, não sei se tem, mas aqui, o Xi eu sei que trabalha de casa, então não conta. Mas aqui no escritório eles têm aquelas máquinas de fazer ressuscitação, né? Eu fui treinada, inclusive, pra saber operar a máquina do CPR. Ah, não, aqui não pode. Não pode? Como assim não pode? Porque aqui esse tipo de mecanismo só pode ser operado por médicos mesmo, por médicos e socorristas. Não pode estar à disposição de qualquer pessoa, não. Ué, mas a ideia do negócio não é justamente pra segurar a onda até o médico chegar, pô? É, mas contando que você saiba utilizar, porque se você não sabe, não utiliza o negócio, aí é pior, entendeu? Não, mas aqui, pra você usar, assim, a gente faz um treinamento pra usar, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter alguém do 911 na linha. Ah, você tem que fazer com a pessoa Você tem que fazer, assim, você sabe mexer sem ter a pessoa do 911, mas a pessoa do 911 vai te dar todos os checks, porque assim, eu fiz esse treinamento tem mais de ano, eu vou esquecer todos os detalhes, então eles não treinam todo mundo o tempo todo, você tem uma noção de como que usa o equipamento. E é um equipamento padrão, então toda maletinha tem as mesmas coisinhas, né? E aí, se acontecer essa situação, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se a pessoa tá respondendo, né? Se a pessoa tá desacordada ou se ela tá respondendo. E se ela não estiver respondendo, pede pra alguém que tá perto, ou se não tiver ninguém perto, liga pro 911 e põe no alto-falante e já vai abrindo a coisinha até a pessoa do 911 falar, pode fazer. Ô Tom, tem aquela cena maravilhosa do The Office, né? Que eles estão fazendo treinamento de CPR. Ele fala pra fazer no ritmo. Mas é isso mesmo. Stay Alive. É, no ritmo do Stay Alive, é isso mesmo. É muito bom. Mas pra quem tá ruim mesmo, tem que ser mais rápido que isso. Ah, é? É, mas eles não vão... Você não tem como saber, entendeu? Minha cunhada que trabalha como enfermeira de UTI, ela disse que é mais rápido que o Stay Alive. Aí tem que ser no ritmo do Creu. Aí tem que ser o Creu 5. Quase. E pra finalizar o Marina Sobrevivencialista, eu quero discutir com vocês aqui quais são os itens essenciais para ter no seu kit de primeiros socorros na sua casa. Oh, excelente. Então vamos lá, papel e caneta todo mundo. Vamos lá. Aposto que a Marina tem tudo em dobro aí. Não, em dobro? Etiquetado. Porra. Etiquetado, separado. Você tá subestimando a Marina. Você tá subestimando a Marina muito. Porque ela deixa sempre alguma coisa muito importante atrás da porta. A mala de primeiro socorro. Aqui em casa não é uma maleta de primeiro socorro, não é uma mala. Primeiro socorro. Não, é uma mala de remédio. Mas tem 2 kits de primeiro socorro. De primeiro, segundo e terceiro no carro também. Isso. Eu não tenho carro, então por isso que não tem. Mas assim, eu tenho na bolsa um mini kit de primeiros socorros também. Quando eu viajo, eu tenho meu kit de primeiros socorros de viagem. Qual é os socorros específicos de viagem? Ah, é corte, entendeu? É ralado, corte, é sapato que machuca. Essas coisas. Posso contar uma historinha rapidinha? Claro. Sobre a importância, né, de você saber os primeiros socorros, porque eu tenho uma vizinha aqui, ela já é uma senhora, tem uns 73 anos mais ou menos, e esse ano ela salvou uma menina num cruzeiro que ela tava fazendo. Ela tava no cruzeiro lá, tinha a família americana ali do lado, no restaurante, a menina engasgou com um pedaço de carne. Eita. E ficou todo mundo desesperado, ela lentamente levantou, foi lá e aplicou aquela manobra de Heimlich, né? Fez a Heimlich Maneuver. Voou o naco de carne e a menina sobreviveu. Então, assim, saber essas coisas básicas é muito importante. Aqui, os restaurantes, eles treinam, né, os funcionários pra conseguir fazer a manobra do desengasgo, que chama, né? Então, o que eu fico, assim, é quando isso acontece com criança ou com bebê, que eu não sei se eu teria se eu conseguiria reagir, entendeu? Você tem que... consegue sim. Você não Aqui pensa, existe um negócio que é uma ferramenta de desengasgo para crianças
crianças e bebês. Tipo um desentupidor mesmo, que você põe no rosto da criança, assim, ó, e puxa. Na hora que puxa, o vácuo Igual puxa no Pernalonga? Oi? Igual no Pernalonga? Eu não sei se é igual no Pernalonga. Mas é um negócio que você põe no rosto da criança e você puxa uma alavanca e o vácuo puxa qualquer coisa que estiver engasgando. Meu Deus. Mas você tem que ter uma reação muito rápida e o negócio tem que estar ali ao alcance da mão. Mas vamos lá, quais são os itens da maleta? É então? mais fácil não comer carne, pô. Mas, Ti, você engasga com qualquer coisa, Ti. Não é carne só. Pode engasgar com tofu também, Chi. É. Não tem nada a ver. Não, mas tofu desce. É molinho, gente. Tofu desce. Vamos lá, olha só. Vou falar aqui o kit de primeiros socorros padrão para uma família de 3 pessoas. E assim, esse kit de primeiros socorros é uma medida prudente para lidar com pequenos ferimentos e algumas situações de emergência. Certo. O kit ele tem que ser, primeiro de tudo, armazenado em lugar acessível e que todos os membros da família estejam cientes de onde que tá. Isso, não adianta você pôr dentro do cofre, né, e trancar o cofre com a combinação de 8 números. Mas ao mesmo tempo, vocês vão ver que isso também não pode ser simplesmente colocado na mão de criança pequena, entendeu? Tem que estar num lugar, mas ao mesmo tempo a criança não é brinquedo, entendeu? Vamos lá. O básico, primeiro, são os band-aids, né? Band-aids de diferentes tamanhos, pra cobrir corte, pra cobrir arranhão, bolha. Band-aid redondo, band-aid quadrado. Band-aid redondo, quadrado, pra ponta de dedo, pra colocar atrás do calcanhar quando o sapato machuca. Antigamente só existia aquele band-aid padrão, né? Eu lembro que quando eu não sei quando que foi, já um pouquinho mais velho, alguém me deu um band-aid desses pequenininhos, assim, que é redondinho, que eu fiquei maluco. Eu falei, meu Deus, isso aqui é a coisa mais inteligente que já inventaram na história da humanidade. É um band-aid que ele cobre só a ferida mesmo, né? Você não precisa ficar enrolando. Só a espinha. Dando 5 voltas do band-aid. Pois é. E hoje em dia tem tantos formatos de band-aids diferentes. Nossa, é surreal. Maravilhoso. Ó, você tem que ter gaze esterilizada e esparadrapo pra ter um curativo mais substancial e pra manter as bandagens no lugar. Então, assim, um corte que tá sangrando mais, você tem que estancar o sangue, usar gaze. Solução antisséptica, como álcool ou a clorexidina, que é pra limpar a ferida. O famoso mertiolate também, né? O famoso mertiolate, né? A limpeza de ferida. Você tem que ter ataduras e bandagens para ferimentos mais extensos ou para fazer uma compressão em caso de uma torção. Tesoura e pinça, que é para cortar esparadrapo, para cortar bandagem, né? A pinça para remover pequenos objetos. Luvas descartáveis, porque quem presta o primeiro socorro vai estar em contato direto com o sangue. Então você tem que botar, principalmente se você não conhece a pessoa, se você não sabe se a pessoa tem algum problema sanguíneo, etc., coloque luvas descartáveis antes de prestar o primeiro socorro. Outra coisa que tem que ter no kit de primeiros socorros também é o termômetro. O monitoramento da temperatura corporal é importantíssimo. Só para verificar se a pessoa está com febre ou não, porque isso a pessoa estar com febre pode mudar todo o fato da emergência e não emergência. Medicamentos básicos você pode ter, então assim, analgésico, antitérmico, anti-inflamatório. Isso vai de acordo com a necessidade da sua família. A minha família tem uma necessidade de vários remédios. Então, né, vai de venha que a gente tem uma maleta de remédios. Exato. Mas nunca tome nada sem recomendação médica, tá, gente? Não estamos aqui incentivando a hipocondria. Jamais. Medicamento para alergias também é importante, antihistamínico ou medicamento prescrito para um membro da família que tem alguma alergia, que você já sabe que tem. Se tiver alguém com alguma alergia, com risco de sufocamento, etc., tem que ter a caneta, aquela caneta, a EpiPen, né, a caneta de antialérgico. Solução salina, que é o famoso soro fisiológico, que é para lavar os ferimentos, para lavar os olhos. E sabe o que é mais engraçado? No Brasil, o soro fisiológico você pega, né, na farmácia, você compra na gôndola, né? Você não precisa pedir pra ninguém. Aqui, você tem que pedir pro farmacêutico. E ele anota quanto que você comprou. É uma loucura. Aqui é uma maluquice. Você pode comprar um pote com 1000 Tilenol, mas você não pode comprar soro fisiológico sem falar com alguém. É muito esquisito. Máscara facial é importante ter também para uma situação de emergência. E uma coisa que é super importante todo mundo ter na casa é informação de contato de emergência e lista de alergias e medicações tipo sanguíneo. Então,
vai no seu kit de primeiros socorros, que você eu já tenho tudo, tá faltando tudo. Confere se dentro desse kit tem todas essas informações básicas. Porque às vezes a pessoa que vai te socorrer pode usar esse kit, você pode estar desacordado, você pode ter alguma restrição, alguma coisa assim. Coloca essa informação lá, qual que é o médico, qual que é o telefone de emergência, quais são o seu tipo sanguíneo, porque vai que precisa de um socorro maior. E alguns lugares também recomendaram você ter uma manta térmica de emergência. Porque se a pessoa tiver com muito frio, se tiver, né, com a temperatura corporal caindo muito rápido, essa manta térmica ajuda até você chegar no hospital e eles regularem a sua temperatura corporal. De novo, personalize o kit de acordo com a necessidade específica da sua família, como medicamento prescrito, dispositivos médicos especiais ou itens específicos. E assim, gente, eu tenho um filho que joga futebol toda semana. Você sabe que o menino vai voltar ralado toda semana. Então, né? Você sabe qual vai ser a maior necessidade, o que você precisa ter mais quantidade, menos quantidade. Eu gosto de acampar. Você tem outras coisas como para picada de insetos, para soro antiofídico. Picada de inseto. Tem até uns de coisa de picada de inseto mesmo, sabe? De mosquito e tudo, picada de abelha. Tem várias coisinhas que você pode ter. Aqui, só para vocês terem noção, você compra um kit de primeiros socorros completo com mais de 180 itens por $15. Já na maletinha bonitinha. 180 itens. Mas se você quiser fazer o seu, faça o seu próprio kit, mas tenha um kit e confira principalmente medicamento uma vez por ano. Não tomem medicamentos vencidos. E é isso. Beijo e sobrevivam. Sabe um item também que é legal de colocar? Nesses kits? Uma latinha de refrigerante. Porque se você cruzar com alguém, um diabético, por exemplo, que tá tendo uma crise de hipoglicemia, você pode salvar a vida dele, né? Se tomar esse refrigerante, aí já meio que normaliza ali o quadro de hipoglicemia. Sachêzinho de açúcar não é mais fácil? Eu não sei se todo diabético pode ingerir açúcar assim, direto. Entendi. Tá bom. Marcelo, o que pode levar, Marcelo? O que a gente esfrega? A Marina tem leva sempre sal. E ocupa menos espaço no saquinho, né? Eu tenho sempre sal, mas o meu sal é pra pressão baixa, né? É porque eu sou a pessoa eterna pressão baixa. E essa história do kit primeiros socorros, eu lembro que na época que isso foi... Os caras determinaram aí que todo mundo tinha que ter no carro. Vocês lembram disso? Lembro. Aí tinha blitz que parava a blitz pro cara olhar se você tinha kit de primeiros socorros. Eu queria só me corrigir aqui. O kit de primeiros socorros de $15, ele tem 276 peças. Tá bom, tá feita a correção. E era uma loucura, porque a legislação falava só que você tinha que ter o kit dentro do carro. Mas você não tinha que fazer treinamento nenhum. Tipo, o que você ia fazer com aquilo, né? Coisa doida, né, cara? Você faz o que com band-aid quando o cara bate um carro a 100 km por hora? Eu tenho aqui meu band-aid, meu Mertiolate. Pô, Teve até uma campanha na época que era justamente falando assim, gente, não mexa nas pessoas quando teve acidente, porque o pessoal ficou com medo, né? Com essa história de kit primeiros socorros, a galera começar a querer, sei lá, tratar o cara que sofreu um acidente com sabe-se lá o que, né, cara? Pra mim, kit de primeiros socorros, ele é assim, você precisa estancar alguma coisa pra chegar num pronto-socorro, entendeu? Tirando o band-aid, que é a única coisa que você usa e não precisa fazer mais nada depois, só espera, o resto é tipo uma primeira coisa que você tem que fazer pra ir pro contato com um profissional, entendeu? É isso. E agora eu vou tirar fotos do meu kit de primeiros socorros e mostrar no grupo dos aleatórios. Por favor, faça isso. Maria, vai até amanhã de foto aí. Bora então pro próximo assunto aleatório. Todas as pessoas do tipo do Henry, é claro, têm uma peculiaridade em comum. O desejo incrível de ficarem mais ricas. 10 milhões nunca são o bastante, nem mesmo 20 milhões. Sempre sofrem do anseio insaciável por mais dinheiro e do pavor de acordar no dia seguinte e não haver nada no banco. Essas pessoas empregam vários métodos para aumentar a fortuna. Algumas compram ações e observam seu sobe e desce. Algumas compram terras ou arte ou diamantes. Algumas apostam na roleta, no 21 ou em cavalos. Algumas apostam em qualquer coisa. Henry Sugar era uma delas e não estava acima de trapacear, aliás. Vamos lá, Chico, sobrou pra você. Qual é o assunto aleatório da semana? Enquanto eu vou contar a história aqui, vou pedir pra você procurar aí nos anais. Opa,
Calma aí. Entre os estudantes da Universidade de Manchester, um sobrenome Wells, tá? Wells? Wells. Não, tem vários. Vamos ver se a gente acha. Então vamos lá. Bom, o Harry Sugar no filme decide não ganhar muito dinheiro de uma vez só lá no cassino, né? Pra não despertar suspeitas nem chamar a atenção. Mas algumas pessoas não pensam nisso não, né? E só querem aproveitar o momento para ganhar tudo o que puderem. E esse foi o caso do personagem cuja história eu vou contar hoje. É a lendária história do Charles Wells, o homem que quebrou a banca do cassino de Monte Carlo em 1891, ficou milionário, né? Uma história que virou até música e filme. Caramba! Pois é. Você já deve ter ouvido falar do Cassino de Monte Carlo, né? O cara que quebrou a banca. É uma história antiga, mas que ainda hoje as pessoas lembram, né? E essa é a história de um inventor inglês e trambiqueiro chamado Charles DeVille Wells, que no verão de 1891 ganhou mais de 6 milhões de dólares em valores atualizados, né? Ao longo de 6 dias no cassino de Monte Carlo. Cara, 6 dias, cara ganhou 1 milhão por dia. Até hoje, ninguém sabe como foi que ele conseguiu fazer isso. Ah, não é possível. É um mistério. Alguns acreditam que foi um golpe de sorte, outros acham que foi um golpe publicitário e que, né, tem quem acha que foi um golpe mesmo, porque o cara é trambiqueiro. Essa façanha virou música na época lá, fez muito sucesso e até aparece no filme Lawrence da Arábia, né? O personagem lá canta numa cena essa música sobre essa façanha. E essa história continua viva no imaginário popular, principalmente do pessoal lá da Inglaterra. O Charles DeVille Wells nasceu em 1841 em Broxbourne, ao norte de Londres. E durante a infância, seu pai se mudou para a França para trabalhar como professor de inglês. E o jovem Charles ficou lá, não voltou para sua terra natal por mais de 30 anos. E quando voltou, foi porque estava fugindo. Depois eu explico melhor. Bom, ele terminou os estudos e foi trabalhar nas docas de Marsella, onde em 1868 inventou um aparelho que ajudava a regular a velocidade das hélices dos navios, vendendo a patente por cerca de 40 mil dólares, valores atualizados. Com 27 anos, ele se mudou para Paris e fundou uma empresa que pretendia construir uma ferrovia numa cidadezinha lá. Só que não havia nenhum plano para construir nenhuma ferrovia, né? Ele só pegou o dinheiro dos investidores e fugiu pela Inglaterra. Não, então o cara era picareta mesmo. Picareta. Ah, trambiqueiro. Mas ele foi condenado. Ele foi condenado por um tribunal francês por fraude. Ah, tá bom. Como ele estava salvo das autoridades francesas em Londres, o Charles repetiu o golpe, mas dessa vez atraindo investidores para patrocinar várias invenções que não existiam. E aí muita gente perdeu fortunas por causa dele. E até a esposa do Charles acabou abandonando ele e voltando para a França, levando a filha do casal, porque não estava mais aguentando tanta trambicagem que o cara fazia. Meu Deus do céu, cara. Não, mas ele não estava nem aí. O Charles não estava nem aí e acabou se apaixonando por uma outra francesa, a Jeannette, que tinha metade da idade dele. E ela gostava de levar uma vida luxuosa, então o Charles decidiu comprar um iate de luxo para eles se divertirem com estilo e se tornarem ali o assunto da alta sociedade. O único problema é que ele não tinha dinheiro suficiente para comprar o barco que ele tinha em mente. Ah, mas isso nunca foi problema para esses caras, né? Pois é, ele precisava de muito mais dinheiro. E foi assim que, em julho de 1891, ele entrou no cassino em Monte Carlo e nesse dia o Charles virou lenda e passou a fazer parte do folclore popular porque ele simplesmente quebrou a banca em Monte Carlo, né? Mas primeiro vamos explicar o que significa realmente quebrar a banca, porque muita gente acha que quebrar a banca é levar o cassino à falência, né? Ou seja, ganhar mais do que o cassino tem condições de pagar. E é claro que nenhum dono de cassino arriscaria isso. É claro, é lógico, né? O que acontece é que cada mesa de jogo lá no cassino tem uma reserva de dinheiro para pagar. No caso da mesa de roleta no cassino em Monte Carlo, essa reserva era de cerca de $500 mil. Se alguém ganhasse mais do que isso, a mesa era fechada, ela era coberta com um pano preto e ninguém usava mais a mesa até o cassino trazer mais dinheiro do cofre. Isso é quebrar a banca, que já é muito difícil de acontecer. Mas que já havia acontecido no próprio cassino em Monte Carlo 10 anos antes, com outro inglês, um tal de Joseph Yeager, um empresário têxtil de Yorkshire, que também quebrou o banco em Monte Carlo. Só que o Charles Wells quebrou a banca 10 vezes em 5 dias. Ah, peraí. Inacreditável. Ele entrava lá e ficava jogando cerca de 11 horas todos os dias, sem parar nem pra comer, nem pra descansar. Ah, peraí, jogava o quê? Jogava roleta? Roleta, vários jogos. Aí ele ia mudando de mesa, ia passando... Sim, porque ele quebrava e ia pra outra. Gente do céu.
entendeu? E ele foi ganhando e quebrando a banca das formas mais inacreditáveis possíveis. Ele chegou a acertar o resultado de 23 de 30 rodadas da roleta. Caramba, ele acertou até que a bolinha cairia no número 5 vezes consecutivas. Ah, não é possível. É inacreditável. Inacreditável. Isso só é acreditável. Exatamente, daí... porque só podia acontecer em Monte Carlo. Porque se fosse em Las Vegas, os caras tinham quebrado ele de porrada, né, cara? Porque você vê esses filmes de Las Vegas, tudo cassino do mafioso, né, cara? Não, o cara ganha 2 vezes, já leva o cara pra salinha lá e enche ele de porrada. No século XIX era mais tranquilo. Era mais tranquilo. No final dos 5 dias, ele deixou Monte Carlo com mais de 6 milhões de dólares em valores atualizados. Mas como é que ele conseguiu isso? Cara, não faz sentido. Existem teorias. Quais são as teorias? Não, a primeira, é claro, é que ele trapaceou, né? Já que ele tinha a mais óbvia, inclusive, né? Só pode ser, pô. O Wells afirmou que ele tinha criado um sistema infalível. E provavelmente ele foi inspirado pelo que ele aprendeu com aquele dispositivo que ele tinha inventado lá para regular a velocidade das hélices dos navios. Talvez ele tenha descoberto uma falha nas mesas de roleta, né? Aliás, aquele outro cara que quebrou a banca, o Joseph, ele disse que estudou as roletas porque ele descobriu, com o tempo, elas iam ficando desalinhadas. E aí a bolinha acabava caindo mais vezes em alguns números. Olha aí. Mas mesmo assim é muito difícil, né? O cara conseguir 5 vezes seguidas, né? Difícil demais. Outra teoria é de que se tratou de um golpe de marketing organizado pelo proprietário do cassino, o Camille Blanc. E por quê? Porque a notícia de que era possível ganhar milhões jogando no cassino iria atrair mais jogadores para tentar a sorte também. Claro. Coincidência ou não, alguns anos depois da vitória do Charles, o valor das ações da família Blanc havia dobrado de valor. E a última teoria é a de que o Wells teve sorte. Essa aí, essa eu não engula, não. Essa eu não compro, não. Seja qual for a explicação, ninguém nunca descobriu como ele conseguiu realizar essa façanha e o Charles levou esse segredo pro túmulo. Ele não contou nem pra esposa. Caramba, filha da mãe. Pois é. Bom, mas ele acabou conseguindo dinheiro. Ele mandou construir um iate tão luxuoso, mas tão luxuoso lá pra Jeanette, que tinha até um salão de danças para 50 convidados dentro do navio. O uniforme de cada integrante da tripulação custava $20 mil cada. Ele viveu como rei ao lado da Jeanette durante alguns meses. Só que todas aquelas pessoas que tinham sido enganadas continuavam atrás dele. E no ano seguinte, quando o iate dele atracou no porto de Le Havre, na França, as autoridades francesas prenderam o safado. E aí, em março de 1893, o Charles Wells foi considerado culpado e foi condenado a 8 anos de prisão, dos quais ele cumpriu só 6, sendo solto por bom comportamento. E vocês acham que ele aprendeu a lição? Que nada, né? Em 1910, ele estava usando o pseudônimo de Lucien Riva e criou, na verdade, um banco privado em Paris. Ele oferecia aos investidores taxas de juros bem atraentes e 6 mil pessoas investiram mais de $10 milhões em valores atuais antes do Wells fugir com todo o dinheiro deles para Londres. Só que dessa vez ele foi preso lá e enviado de volta a Paris, e aí ele acabou condenado a mais 5 anos de prisão na França. Aliás, foi por causa desse cara aí que o governo francês criou regras para a abertura de bancos privados. Olha só o estrago que ele fez. Exato. E ele morreu na obscuridade em Londres em 1922, ainda ao lado da sua amante, a Jeanette, mas completamente falidos. Eles estavam devendo até o aluguel da casa. E ele morreu levando consigo o segredo de como ele quebrou a banca do cassino de Monte Carlo, coisa que ele não revelou, nem a Jeanette sabe, o dono do cassino não sabe, ninguém sabe. Que louco. E é isso que colabora pra lenda ser perpetuada, né? Ninguém esquece essa história. E é aquela história, né? Todo dia sai um malandro e um trouxa de casa. Se eles se encontram, sai negócio. Então, ouvinte aleatório, não seja o trouxa da história. E era esse o meu assunto pra hoje. Que maravilhoso. Eu lembro, é impossível esse cara ter ganhado esse tanto de coisa. Cara, óbvio que isso foi armação, né, a história do golpe publicitário é interessante, mas como você faz isso na hora ali, no meio de um jogo? Pra operar. Mas se bem que aí o cara... Mas aí se tá combinado com o cassino, fica fácil, né? entendeu? Fica fácil, né? O cara dá pra fazer. Mas como é que ele fala? Vai cair 5 vezes ali no número 5. É porque na roleta é difícil. Se fosse num jogo desse de croupier, dava pro cara fazer. Entendeu? Esses de 20, Blackjack, esses negócios. De roleta é difícil mesmo. Roleta é muito difícil, mesmo com imã, mesmo com mecanismos. É muito complicado, porque tem todas as pessoas estão olhando ali, né? Todo mundo jogando com você. Eu li uma história uns anos atrás, cara, de uns caras que descobriram... Putz, eles faziam manutenção de máquinas de fliperama.
E aí eles receberam lá umas máquinas dessas de cassino, de videopoker, sabe qual é? Sim. E aí os caras, eu não lembro qual foi o esquema, mas eles estudaram o código, fonte do negócio. E aí eles sacaram que você conseguia meio que hackear a máquina. Literalmente, assim, você tinha um jeito de você manipular o resultado da máquina. E os caras foram pro cassino e passaram a noite lá e quebraram a banca do cassino e foram em vários cassinos em Las Vegas fazendo esse negócio. Então viajaram o mundo fazendo esse troço, até que uma hora pegaram os caras, né, quebraram de porrada, não sei o quê. Mas assim, porque o cassino, o que eu ia falar é que assim, os cassinos, eles têm uma mega esquema de segurança também, pra detectar isso. Tudo bem que nessa época não tinha, né? Século XIX. Provavelmente não. Começaram a fazer depois disso, provavelmente também. Acho que sim. Porque os caras têm um mega esquema. Esses que os caras estavam mexendo nas máquinas, o cara do cassino, ele até fala que eles sabiam que tinha alguma coisa estranha ali. Eles começaram a monitorar os caras, não é só pelo tanto que o cara tava ganhando e tudo. Falou, cara, a gente sabia, mas não tinha como provar nada, porque ele não tava fazendo nada ilegal ali naquele momento, né? Demoraram um tempão pra pegar os caras e tal. Mas hoje em dia não tem como você fazer um negócio desse, né? Tinha que ser um esquema de... Se eu tivesse o poder do Harry Sugar, eu ia fazer exatamente o que ele fez. De pouquinho, ganhar um pouquinho. Pra não levantar sem suspeita. chamar atenção. É isso. Vocês já foram em cassino? Esses de Las Vegas? Já. Eu já fui em cassino no navio, serve? Eu acho que serve. Navio. Eu acho que serve. Fui no Uruguai também. Já foi. Porque eu tive em Las Vegas um tempo atrás aí. Fui num evento lá de tecnologia e tal, e era num cassino, né? Porque tudo em Las Vegas é em cassino, né, cara? Todos os hotéis têm os cassinos. Las Vegas é um cassino. Exato. Inclusive, eu fiquei impressionado que você chega no aeroporto de Las Vegas, antes de você passar pela alfândega, tem um cassino. Você já passa pelas máquinas ali de vídeo poker. Você já é sorteado pra revista, né? É muito doido, ali. cara. Você entra numa farmácia, tem um monte de maquininha de cassino, você vai no restaurante, maquininha de cassino, pra todo lado. E os cassinos, eles são gigantescos, assim, é inacreditável o tamanho do cassino. Você se perde lá dentro, assim, literalmente, você some, assim, não tem como te achar ali dentro. É muito grande, é muito absurdo. E os caras devem ganhar muito dinheiro, cara. É um troço de maluco, né, cara? Com certeza. Tá ótimo, minha gente. Maravilhosos assuntos hoje, pra variar. O que nós aprendemos hoje? Eu aprendi que eu acho que eu ia ser a única descontrolada que não ia conseguir jogar só um pouquinho e parar de jogar. Eu ia ser presa, eu ia tomar as porradas do cassino. Então, ó, Marina, vou te dar uma dica. Quando você for ali pro Japão, não entra num lugar chamado Patinco, tá? Não Patinco? O que é Patinco? Patinco tem um dorama que chama Patinco. Pois é, Patinco é um negócio viciante, então não entre se você não tem controle. É de dorama? Mas o que é o Patinco? Bom, você pode fazer um dorama lá quando você perder, mas assim, é tipo um cassino, só que é um jogo de bolinhas, tipo um fliperama, que você vai ganhando dinheiro, de acordo com o número de bolinhas que você acumula. É um jogo mecânico mesmo. Ah, tá. É bem interessante, mas é viciante. Eu aprendi sobre quantos itens diferentes cabem dentro de uma maletinha de primeiro socorro. E eu já mandei aí no grupo dos aleatórios a foto da minha maleta, do mini kit. É um mini kit, ué. Eu só não mandei do kit de viagem, porque eu não sei onde que ele tá. Ele deve estar dentro da mala. O kit tamanho padrão de primeiro socorro se chama ambulância. Praticamente o kit padrão da Marina. Eu aprendi duas coisas, posso falar? Pode. A primeira coisa que eu aprendi é que os primeiros socorros foram primeiramente prioritários na Primeira Guerra Mundial. Olha aí. E a segunda coisa que eu aprendi é que o Rola descobriu como é difícil manter em pé um hotel. Eita! Ai, Deus do céu. Então é isso. Chega por hoje. Beijo, Fala mentor. tchau, gente. Peraí que eu aprendi uma coisa também. O que você aprendeu? Eu aprendi quem é o Felipe Jacinto Yunsi. Você sabe quem é, Tom? Quem é? Estudou comigo. Ele é o presidente do Moçambique desde 2015 e é seu colega de sala também. Foi lá da University of Manchester. Aqui, ó. Felipe Jacinto Yunsi. Rola. Jacinto Rola. Pô, André, eu vou fazer coleção aí de yearbooks da Universidade de Manchester. Eu vou fazer aquelas cartinhas, vou fazer um super trunfo de colegas do Tom aqui. De colegas do... Exato. Pra jogar com o super trunfo de animais do Dudu. Isso, exatamente. Mas eu tenho um aqui que é mais pesado, ó. O Reinhard Sinaga. Ele é o maior sex offender da Indonésia. Pensou se ele senta atrás de você, Tom? É. Não. Chega!
Chega, fala tchau. Fala tchau logo. Se não falar tchau, vai ficar sem tchau. Essa foi foda. Fim das... Ô Marino, só te falar aqui, ó. Pariniti Chopra, ela é prima da Priyanka Chopra, tá bom? Então, pois é, por isso que eu perguntei, porque é tudo Chopra, né? Na Índia tem 1 bilhão de pessoas, a chance de não ser parente é muito pequena. Pois é, eu não conhecia nenhuma das duas. Mas sabe quem você conhece? Você conhece o cabeleireiro do irmão do marido da Priyanka Chopra. Quê? Você sabe quem que é o marido da Priyanka Chopra? Não, quem é o... Um dos Jonas Brothers. O quê? Olha só como é que são os graus de separação. Realmente, esse negócio não é brincadeira, não. Então, o meu cabeleireiro cortou o cabelo do Jonas Brother, que é o marido da Priyanka Chopra. Do marido da Priyanka Chopra. Que é prima da Pariniti Chopra, que é colega de sala do Tom. Você vê que a gente deu a volta. 4 e chegamos. Nossa, conhece o André, porra, André das antigas, não sei o quê. Caramba. Com certeza. Que história maravilhosa. Baby, मर भी जब मैं गया तब भी तुमको ही चाहूं तुम ही मेरा खुदा हो तुम ही मेरी खुशी हो छोरी तू सुन ले मेरी बातें गलत ना इरादे करता हूँ प्यार तू खुद को बता दे जब से हूँ मिला तुझे दिल करे बांग बांग करे अब हाँ काहे करती हो यूं तंग सपनों में आके मुझे यूं तो तड़पाए मन मेरा तेरे ही Fim da sessão.